Como vocês sabem, nós durante esta fase, nesta primeira fase, vamos apenas dar a matéria teórica, portanto não há propriamente matéria prática, mas também, como sabem, aqui na histologia, mesmo durante a apresentação da matéria teórica, eu mostro uma série de imagens, não é, das estruturas de que vamos falando e, portanto, vocês também vão tendo a oportunidade de observar essas imagens respeitantes a preparações microscópicas. Isto vai ser um ritmo um bocado intenso, não é? Porque vamos dar 4 aulas teóricas, 4 horas de aulas teóricas por semana, o que é bastante. Vocês tentem acompanhar isto o máximo possível, já sabem que isto de facto é bastante matéria. Hoje vamos dar o sistema circulatório, para a semana vamos iniciar o estudo do tubo digestivo e depois por aí fora. Em relação à disciplina propriamente dita, a histologia 2, portanto, o mecanismo, o modo de funcionamento é muito semelhante ao da histologia 1. O corpo docente é o mesmo, quer dizer, sou eu e o professor Ferreira da Silva. No caso da histologia 2, o professor Ferreira da Silva tem mais intervenção. Ele é responsável até por ministrar algumas das matérias, as glândulas anexas ao tubo digestivo, o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino. São matérias que serão dadas por eles. Mas o modus operandi da disciplina é exatamente igual ao da histologia 1. O livro base também é o mesmo, continua a ser o Junqueira e Carneiro. Portanto, nesse aspecto não há, assim, grandes novidades. Como sabem, a histologia 2 trata dos sistemas e dos órgãos, enquanto a histologia 1 nós debruçámos sobre os tecidos, embora também tenhamos dado a constituição microscópica de alguns órgãos, não é? Nós demos a constituição microscópica dos órgãos do sistema imunitário, também demos a constituição microscópica dos órgãos do sistema nervoso, não é? Não falámos apenas em tecidos da histologia 1. Aqui vamos então completar o estudo dos órgãos e sistemas. E vamos então ao sistema circulatório, que é aquele com que abrimos, a histologia 2, muito bem, vocês todos falaram no sistema circulatório, não é? Ao longo da nossa vida, começa logo na instrução primária e por aí fora, vamos sempre abordando este importante sistema do nosso organismo. Aqui tem a constituição do sistema circulatório, que eu presumo que todos saibam, apenas quero realçar este aspecto que aqui está, é que o sistema circulatório não é constituído apenas por sistema vascular sanguíneo, certo? O sistema circulatório inclui igualmente, e falaremos dele no final desta aula, o sistema vascular linfático. Portanto, na realidade, temos 2 sistemas vasculares que transportam líquidos de diferente composição, mas que estão intimamente relacionados, como iremos ver mais à frente. Qual é que é a função primordial do sistema circulatório? Pois, basicamente, a função primordial é esta que está aqui mencionada. No fundo, é um sistema que visa proporcionar às células e aos tecidos um fluxo sanguíneo constante. Certo? Muito bem. Em relação à histologia propriamente dita, à estrutura microscópica do sistema circulatório. Vamos começar por ver qual é que é a constituição das artérias. Portanto, vamos iniciar o estudo do sistema circulatório pela estrutura das artérias. Como vocês aqui veem nesta imagem, as artérias, os vasos arteriais, mas também as veias, embora falarem mais à frente das veias, apresentam uma estrutura geral comum. E essa estrutura geral comum está aqui representada nestas 2 imagens, à esquerda e à direita. Ou seja, a parede vascular, tanto a parede de uma artéria como na parede de uma veia, nós reconhecemos 3 camadas, que vocês podem ver aqui indicadas. Essas 3 camadas são, partindo do lúmen para a porção mais externa da parede do vaso, são, dizia eu, a túnica íntima, que está aqui assinalada com um I, é a camada mais interna do vaso sanguíneo, repito, numa artéria ou numa veia, porque iremos ver que os capilares já não têm estas 3 camadas, os capilares têm uma parede muito fina que não inclui estas 3 camadas, portanto isto é válido para as artérias e as veias, mas, dizia eu, temos então uma túnica mais interna, uma camada mais interna que se chama túnica íntima. Essa túnica íntima é, por sua vez, constituída por estes componentes que vocês aqui veem mencionados. O constituinte mais interno da túnica íntima, aquele que está em contacto com o sangue, é um tecido que nós falámos e que vocês já conhecem, em princípio, que é o endotélio. Portanto, o endotélio faz parte da túnica íntima. Relembro
que o endotélio é, morfologicamente, um epitélio simples pavimentoso. Todo o sistema cardiovascular, não só as artérias, como também as veias, os capilares e as câmaras cardíacas, todo o sistema cardiovascular é revestido internamente por o endotélio. O endotélio é o tecido que contacta com o sangue. Este endotélio está apoiado, como é normal nos epitélios, não é verdade? Está apoiado numa lâmina basal, que nós ao microscópio não identificamos, e depois por baixo dessa lâmina basal existe uma quantidade variável de tecido conjuntivo laxo. É o que está aqui assinalado a verde, onde está o I. Portanto, esta é a zona do tecido conjuntivo laxo. Este tecido conjuntivo laxo é também chamado de tecido conjuntivo subendotelial. Subendotelial porquê? Porque está debaixo do endotélio, certo? A quantidade de tecido conjuntivo subendotelial varia com o tipo de vaso. Se for numa aorta, que é um vaso de grande calibre, este tecido conjuntivo subendotelial é relativamente espesso. Se for num vaso de calibre mais pequeno, este tecido conjuntivo subendotelial já pode ser muito reduzido. Portanto, tudo depende do calibre do vaso. Aliás, a própria espessura da túnica íntima depende do calibre do vaso. Os vasos, à medida que se vão ramificando, que vão diminuindo de calibre, as suas túnicas, as camadas das suas paredes também vão, obviamente que vão diminuindo de espessura. Portanto, atenção, esta é a constituição da túnica íntima que nós encontramos na parede, quer de uma artéria, quer de uma veia. Depois há uma camada intermédia, que está aqui assinalada com M, que é designada por túnica média. Túnica média. Esta túnica média é sempre constituída por uma combinação, por uma mistura de células musculares lisas e tecido conjuntivo. Certo? Portanto, está aqui escrito elementos musculares, atenção, músculo liso e conjuntivos. Tecido conjuntivo, fibroblastos, colagênio, macrófagos, tecido elástico, enfim. A constituição desta túnica médica varia depois consoante o tipo de artéria, também varia entre artérias e veias. Há vasos em que nós vemos mais músculo e menos tecido conjuntivo, há outros vasos em que é o tecido conjuntivo que predomina em detrimento do músculo. Portanto, a proporção dos músculos e do tecido conjuntivo varia depois com o tipo de vaso, veremos isso mais à frente. E, finalmente, a camada mais externa da parede vascular é designada por adventícia. Aqui, certo? E está assinalada por A. Bom, a adventícia é sempre de natureza conjuntiva. É geralmente tecido conjuntivo laxo, com todos os constituintes do tecido conjuntivo que nós estudamos na histologia 1. Não só células, como também aquelas moléculas da matriz extracelular, como é o colagênio, o elastino, os proteoglicantes, enfim, tecido conjuntivo. Portanto, este é um aspecto básico, é um aspecto importante da constituição do aparelho circulatório, ou seja, a identificação destas três túnicas que constituem a parede vascular. E na prática, iremos depois ver, este é um dos objetivos da aula prática, é que vocês ao microscópio saibam apontar e identificar estas três túnicas. Elas são mais facilmente diferenciáveis nas artérias, distinguem-se melhor uma da outra nas artérias do que nas veias. Nas veias, por vezes, serão mais difíceis de distinguir entre si. Ora, muito bem. Vamos então começar o estudo do sistema circulatório pela caracterização, pelo estudo das artérias. Certo? Ora, pois bem, as artérias podem ser divididas, classificadas em dois grandes grupos. As chamadas artérias de tipo elástico, está aqui um esquema representado, está aqui isto é um corte, é um desenho, não é? Onde se vê a constituição de uma artéria de tipo elástico e depois as artérias de tipo muscular aqui à vossa esquerda. Qual é que é a diferença entre uma artéria elástica e uma artéria muscular? Bom, a diferença está, sobretudo, ao nível da constituição da túnica média. Da túnica médica. A diferença entre estes dois tipos de artérias não reside propriamente na túnica íntima nem na túnica adventícia. A grande diferença entre elas está, repito, na túnica média. E assim, conforme os elementos teciduais que predominam na sua túnica média, distinguem-se um tipo elástico e um tipo muscular.
Nas artérias de tipo elástico, já estamos a ver que o que predomina na túnica média é tecido elástico. Nas artérias musculares, o que predomina na túnica média é tecido muscular liso. Atenção ao termo predomina, porque uma artéria elástica também tem músculo liso. Só que o músculo liso numa artéria elástica é minoritário em relação ao componente elástico. Ok? Aliás, as células musculares lisas estão aqui desenhadas a amarelo. Estas células fusiformes que vocês aqui veem dispostas em camadas concêntricas, todas estas células são células musculares lisas. Mas também aqui há células musculares lisas que ocorrem nos espaços entre estas estruturas onduladas que vocês aqui veem, estas estruturas onduladas, isto é que é tecido elástico. Portanto, temos estes dois grandes tipos de artérias. As artérias elásticas são sempre artérias de grande calibre. Nomeadamente, é o caso da aorta, ou é o caso da artéria pulmonar, ou o caso da carótida comum. Portanto, são artérias cuja principal função é conduzir rapidamente o sangue até aos órgãos. Por isso, são também chamadas de artérias de grande calibre ou de condução. As artérias musculares são sempre artérias de médio ou pequeno calibre. São aquelas artérias que nós já encontramos no interior dos órgãos, aquelas artérias que distribuem o sangue no interior dos órgãos. Portanto, artérias elásticas, artérias de grande calibre, artérias musculares, artérias de médio e pequeno calibre. Repito, a diferença entre estas duas artérias, para além do calibre, tem a ver com a natureza da túnica média. Num caso, a túnica média é constituída predominantemente por tecido muscular liso, as artérias musculares. No outro caso, a túnica média é constituída predominantemente, não exclusivamente, predominantemente por tecido elástico. Depois ainda vamos encontrar as arteríolas, que no fundo as arteríolas também são artérias musculares, já que são artérias muito pequenas. As arteríolas, iremos ver, são os ramos terminais da rede arterial. Mas as arteríolas também têm uma túnica, média muscular, ok? Portanto, também no fundo são vasos de natureza muscular. Vamos caracterizar um pouco as artérias elásticas. O exemplo típico de artéria elástica é a aorta, e de facto nas aulas práticas nós temos uma série de lâminas de aorta. A aorta identifica-se muito bem ao microscópio, é um vaso relativamente simples de identificar. O que vocês aqui veem, isto é retirado até de uma edição do João Carim Carneiro, é um corte da parede da aorta. Atenção que o lúmen está aqui, o lúmen do vaso está aqui, portanto é aqui que circula o sangue. Aqui à esquerda, isto já fui eu que fiz, eu marquei, vá lá, as fronteiras entre as três túnicas da aorta. Para já vê-se que a fronteira entre a íntima e a média é um pouco arbitrária. Eu, na realidade, pus aqui a fronteira entre a íntima e a média, mas eu não posso dizer com segurança que a fronteira seja aqui. Porque já vamos ver que a constituição da média numa aorta é muito semelhante à constituição da íntima. Encontramos tecido elástico quer na média, quer na íntima. E por isso não há uma fronteira muito marcada, não há uma fronteira evidente entre a íntima e a média de uma aorta. Muito bem. Na túnica média da aorta, o que é que eu encontro? Primeiro, ainda não disse, mas mas vou dizer agora, nas artérias, a camada, a túnica mais espessa é sempre a média. Portanto, aliás, como aqui pode-se ver, a túnica média é sempre a túnica mais espessa no caso de um vaso arterial, no caso de uma artéria. Pois bem, o que é que nós vemos aqui na túnica média? O que nós vemos aqui, reparem, todas estas estruturas, onde estão a ver estas barras mais pálidas, aqui, nesta imagem, estão mais palidamente coradas, mas há outras preparações em que isso não acontece. Estas barras de controle, de aspecto ondulado, de aspecto sinuoso, isto é tecido elástico. Cada uma destas estruturas ricas em elastina que eu aqui vejo é chamada de lâmina elástica. Portanto, aqui temos uma aqui outra, umas mais espessas, outras mais finas, mas vejam que de facto a túnica média da aorta está
em grande parte preenchida por múltiplas lâminas de elastina, que no fundo se expõem concentricamente ao redor do lúmen do vaso. O número de lâminas de elastina varia. Pode ser, no caso do homem, portanto, vai das 40, podemos ter 40, 50, 60, 70 lâminas de elastina na túnica média da aorta. Porquê é que eu digo aqui que são fenestradas? Fenestradas quer dizer que estas lâminas, cada uma destas lâminas, ok? Cada uma destas lâminas tem poros, tem orifícios. Portanto, elas não são maciças, não são herméticas, são fenestradas, têm poros. Embora esses poros, nestas preparações comuns de microscopia óptica, nós não os conseguimos ver. Portanto, dá a impressão que a lâmina é completamente maciça. Mas, na realidade, eu já irei mostrar uma imagem mais à frente, estas lâminas são porosas, são fenestradas. E isto tem o seu significado funcional. Depois, atenção a um outro aspecto que não é aqui muito evidente. É que entre estas lâminas elásticas, atenção, quero realçar um aspecto. As lâminas de elastina têm a mesma constituição das fibras elásticas que nós estudamos no tecido conjuntivo. Nós no tecido conjuntivo falámos de fibras elásticas. Isto aqui também é constituído, estas lâminas têm a constituição igual às fibras elásticas do tecido conjuntivo. A diferença é que as lâminas são estruturas bem mais espessas. Portanto, a quantidade de tecido elástico que ocorre numa lâmina é maior, é mais abundante que numa fibra. Uma fibra é uma estrutura bem mais fina do que uma lâmina. Mas a matéria-prima é a mesma. A matéria-prima da qual é construída uma lâmina ou uma fibra é exatamente a mesma. Certo? Tudo tem a ver, no fundo, com a quantidade de tecido elástico que existe numa lâmina, que é muito superior ao de uma fibra. Agora, um aspecto muito importante, atenção, é que entre as lâminas de elastina, estas zonas que estão aqui a escuro, entre as lâminas, portanto, que nesta imagem aparecem a escuro, neste espaço interlaminar, o que aqui há é músculo liso. Olhando para cá não parece, quer dizer, eu aqui não consigo ver isso. Eu aqui não, realmente nesta imagem não consigo perceber que há aqui células, não é? Mas isto é desta imagem. Já vamos ver outras em que se vê muito bem, pelo menos os núcleos das células. Portanto, estas zonas mais escuras que ocorrem entre as lâminas, isto é músculo liso. Portanto, como eu referi, na média de uma artéria elástica, também há músculo liso. Só que o músculo liso não é o componente predominante. O componente maioritário predominante é, de facto, o tecido elástico na forma de lâminas de elastina. Certo? Mas, atenção, encontramos igualmente miócitos lisos. Depois, a túnica adventícia não tem assim nada de especial, geralmente não é relativamente fina. Já vimos que a túnica média é sempre a camada mais espessa no caso de uma artéria e é formada por tecido conjuntivo laxo. Isto que vocês aqui veem a rosa, isto é colagênio, neste caso até nem é muito laxo, até parece ser relativamente denso, que eu vejo aqui muito colagênio. Na adventícia, há uma particularidade nestes vasos de grande calibre. É que na adventícia dos vasos de grande calibre, como é o caso da aorta, nós vamos encontrar uma série de pequenos vasos. Isto que vocês veem aqui são arteríolas e vémulas. Portanto, são vasos da microcirculação que irrigam, que nutrem as células que existem aqui na adventícia. Portanto, estes pequenos vasos, nomeadamente vémulas, arteríolas, capilares, que ocorrem na adventícia de um grande vaso, são designados por vasa vasorum. Isso significa que são vasos do vaso. Portanto, encontramos aqui uma rede vascular de pequenos vasos a irrigar a camada mais externa da parede do grande vaso. Certo? São vasos do vaso. No fundo, isto é a parede do vaso. E qual é que é o significado funcional destes vasa vasorum? É que as células que residem aqui na túnica íntima ou na túnica média, os miócitos que aqui existem, por exemplo, na túnica média, conseguem, em grande parte, receber o oxigênio e os nutrientes por difusão a partir do sangue que circula no interior da aorta. Portanto, o sangue circula aqui no interior da aorta e o oxigênio vai-se conseguindo difundir através destas várias camadas. Mas como a parede da aorta é muito espessa, os nutrientes ou o oxigênio acaba por não conseguir difundir-se até uma distância tão grande, até à zona, até à adventícia, onde também residem células. Portanto, estas células que residem aqui na adventícia vão captar o oxigênio não do lúmen do grande vaso, mas a partir do lúmen destes pequenos vasos que ocorrem aqui
na adventícia, certo? Porquê? Porque estas células que aqui residem estão muito distantes do lúmen. Portanto, não eram capazes de receber nutrientes e oxigênio que tivesse a capacidade de se fundir ao longo de toda a espessura deste vaso. Por isso é que nós só encontramos os vasa vasorum na parede dos grandes vasos, quer artérias, quer veias, também na parede das veias, e geralmente estão circunscritos apenas à túnica adventícia. E, eventualmente, podemos ver uma outra aqui na média, na zona mais externa da média, mas o mais vulgar é encontrarmos apenas estes vasa vasorum na adventícia. Portanto, repito, estes vasa vasorum servem para nutrir, para suprir os elementos celulares, as células, nomeadamente fibroblastos, que residem aqui na adventícia, que é a parte mais externa da parede da aorta. Se, de facto, o que vocês agora aqui veem, são novamente duas imagens da aorta. Aqui, em corte, está a aorta de um ratinho, a aorta de um roedor, obviamente bem mais pequena. O que está a rosa, estas estruturas onduladas, aqui com este rosa brilhante, isto é que são as lâminas de elastina. Vêem-se muito bem, veem as lâminas de elastina, o seu contorno ondulado. Mas reparem, entre as lâminas de elastina, eu vejo aqui núcleos, que estão aqui assinalados. Pois bem, estes núcleos é que são os núcleos das células musculares lisas. Reparem que na aorta de um ratinho é muito difícil eu distinguir o limite entre a íntima e a média. Porque na própria íntima, no tecido conjuntivo da íntima, também há lâminas de elastina. Aqui também as lâminas de elastina não são exclusivas da média. Também no caso da aorta, no caso destas artérias de grande calibre, as lâminas de elastina vão mesmo até junto quase do endotélio. Portanto, aqui é praticamente impossível eu dizer que a íntima acaba aqui e depois começa a média. Uma coisa é certa, quase tudo isto é média. Depois a adventícia também mal se distingue aqui nesta imagem. Isto é tecido adiposo multilocular, para quem se lembra, certo? Agora atenção, portanto, a um aspecto. É que a elastina que nós encontramos na túnica média de uma aorta não é sintetizada por fibroblastos. Nós estudamos no tecido conjuntivo que os fibroblastos é que geralmente eram as células que sintetizavam os componentes da matriz extracelular. Eram os fibroblastos que sintetizavam o colagênio, a elastina, os proteoglicanos. Aqui, na aorta, na túnica média, estas lâminas de elastina são justamente sintetizadas pelos miócitos lisos. Aliás, estes miócitos lisos que ficam entre as lâminas não sintetizam apenas elastina, sintetizam também outros constituintes da matriz extracelular que existem aqui na túnica média, nomeadamente colagênio. Também há colagênio aqui na túnica média, em menor quantidade do que a elastina, mas também há, embora aqui não sobressaia. Aliás, aqui o que vocês podem ver à direita é um corte de uma aorta de bovino, em que se fez uma coloração, que é esta que aqui está, o tricrómio de Masson, que permite distinguir a elastina do colagênio, através da cor. A elastina aparece com esta cor alaranjada ou avermelhada e o colagênio aparece azul. Portanto, a escuro estão os núcleos dos miócitos lisos, aqui. A laranja estão as lâminas, está uma lâmina de elastina e depois a azul está colagênio. Portanto, atenção, também há... A túnica média de uma artéria elástica não se limita à elastina e ao músculo liso. Também há outros constituintes da matriz extracelular, nomeadamente colagênio. O colagênio aqui também tem a sua função, que poderemos falar mais à frente. Portanto, uma mensagem importante a extrair aqui deste slide é que a elastina presente na parede de uma aorta, nomeadamente na sua túnica média, a elastina que ocorre na túnica média de uma aorta, é sintetizada pelos miócitos lisos que ocorrem igualmente nessa túnica média. Portanto, não há fibroblastos na túnica média de uma artéria elástica. Não há fibroblastos. O que há são miócitos lisos. Esta é uma imagem. O que vocês aqui podem ver é uma imagem de microscopia eletrónica de varrimento, em que a aorta foi sujeita a um tratamento que extraiu da aorta tudo aquilo que não era elastina. Ou seja, o que lá ficou foi apenas a elastina. Portanto, tirou-se tudo o resto, tirou-se o músculo, tirou-se o colagênio, foi tudo extraído, apenas permaneceu a elastina. E, portanto, aqui vê-se perfeitamente, vêem estas estruturas. Isto são as lâminas de elastina, isto é uma lâmina, aqui é outra, aqui em cima é outra, mas vejam, vê-se perfeitamente os tais buracos, as tais fenestras. Estão a ver, vê-se perfeitamente que as lâminas não são maciças, mas reparem que há ligações
que há pequenas ligações de tecido elástico entre as várias lâminas. Portanto, as lâminas não estão propriamente individualizadas, quer dizer, não estão separadas umas das outras. Isto, no fundo, é uma rede de tecido elástico em que as várias lâminas estão unidas entre si por pontes mais finas de elastina. Isto é uma imagem também agora de microscopia eletrónica convencional. Aqui vem isto são as células musculares lisas. Está aqui uma, depois está aqui outra, está aqui outra, aqui outra. E estes traços negros que vocês aqui veem, estas barras mais negras, isto é que é o tecido elástico. Então, temos aqui uma lâmina de elastina fragmentada. Aqui vêm-se os poros. Depois aqui o miocito liso e aqui mais outra lâmina de elastina. Qual é que é o significado funcional destas fenestrações? É justamente aquilo que nós já falámos. É que é através destas fenestrações, destes poros, que os elementos nutritivos, que o oxigênio e os catabolitos conseguem se difundir ao longo da parede da aorta. Se essas lâminas fossem maciças, isso era um obstáculo à difusão, por exemplo, do oxigênio. E os miócitos lisos que vivem na média da aorta precisam de oxigênio e precisam de elementos nutritivos. Portanto, estes poros facilitam a difusão destes elementos nutritivos e do oxigênio. Além disso, há outro aspecto importante, é que o endotélio produz uma série de substâncias, algumas das quais são lançadas no sangue, mas há outras que são lançadas pela base das células endoteliais e que vão atuar sobre os miócitos lisos. Ora, muito bem, essas substâncias produzidas pelo endotélio que vão atuar nos miócitos lisos, para chegar aos miócitos lisos, têm que atravessar a parede do vaso e, portanto, têm que passar através destes buracos, chamemos-lhe assim, através destas fenestras. Certo? Portanto, este é o significado funcional da presença destas poros. Muito bem, agora em termos funcionais. Porquê é que uma artéria elástica, porquê é que a aorta é uma artéria de natureza elástica? Porquê é que não é uma artéria muscular? Porquê é que não é um cano rígido, não é uma estrutura rígida? Pela razão que eu tentarei explicar brevemente. Reparem, o que vocês aqui veem é uma imagem que mostra o que acontece à aorta durante a sístole cardíaca. Vocês sabem que a sístole corresponde à fase de contração ventricular. Portanto, quando o ventrículo se contrai, neste caso o ventrículo esquerdo, não é verdade? O sangue, reparem, é ejetado do ventrículo a grande velocidade e pressão. E o que acontece é que a velocidade e a pressão a que, sobretudo a pressão a que o sangue é ejetado, o que vai fazer na aorta é distender a parede da aorta, como vocês podem ver aqui pelas setas. Portanto, a cada sístole ventricular, a cada bolo de sangue que é ejetado do ventrículo, isso faz com que a aorta se distenda e atenue, de certa forma, essa grande pressão de injeção do sangue. Por isso ela tem que ter características elásticas, de forma a absorver aquele choque pulsátil que ocorre durante a sístole ventricular. E depois o que é que ocorre durante a diástole? A diástole, como saberão, é a fase de relaxamento ventricular. Na diástole, o que é que vai acontecer quando o ventrículo está a descansar, quando está relaxado? O que vai acontecer é que a aorta vai reassumir o calibre anterior, vai se contrair passivamente. E o facto dela se contrair passivamente tem uma importância, tem repercussões. É que durante esta contração passiva da aorta, o sangue é propulsionado para a frente. Portanto, numa fase em que o ventrículo está relaxado, numa fase em que o ventrículo não está a bombear sangue, nessa fase a aorta retoma o calibre original e com isso está a impulsionar o sangue para a frente, para a frente. Ou seja, nessa fase a aorta funciona como uma bomba, porque o coração está relaxado, o ventrículo está relaxado. Uma bomba propulsora acessória. Portanto, daí a importância, de facto, da aorta ter estas características elásticas. Portanto, durante a sístole absorve aquela pressão, não é? Distende-se, acumulando energia. Durante a diástole, volta a reassumir o calibre anterior, novamente contrai-se passivamente, libertando essa energia e assim favorecendo, contribuindo para a propulsão do sangue em direção aos órgãos e ao tecido, aos tecidos. Ora, se isto fosse um cano rígido, não havia hipótese de ter esta função hemodinâmica.
Portanto, com este tipo de distensão, com estes ciclos de distensão passiva e contração, distensão, contração, distensão, contração, o resultado final é que o fluxo altamente pulsátil do sangue à saída do coração, portanto, um fluxo altamente pulsátil, tem tendência a ficar menos pulsátil, mais contínuo. De tal forma, quando chega aos capilares, o fluxo é completamente contínuo. Nos capilares não há pulso, não há uma pressão sistólica nem uma pressão diastólica. Portanto, é um fluxo contínuo e lento. Eu não sei se me fiz entender. Este é um aspecto interessante. Eu até arranjei esta imagem este ano. Eu tinha imagens semelhantes a esta, mas tinha de homem e agora arranjei de cão. Eu arranjei imagens de cão de uma horta de uma horta de um cão jovem. Aquilo que vocês veem à esquerda é uma horta de um cão com 11 meses de idade, e aqui à direita é uma horta de um cão com 12 anos. Mas as modificações que nós encontramos na parede da horta, associadas ao envelhecimento, são muito semelhantes entre o cão e o homem. E reparem bem quais é que são essas modificações. Isto é hematoxilina e eosina, isto aqui é uma coloração para a elastina. Portanto, as lâminas elásticas estão aqui a negro. O mesmo se passa aqui à direita, embora as ampliações sejam diferentes. Atenção que aqui as fibras elásticas com hematoxilina e eosina, as fibras não, as lâminas elásticas com hematoxilina e eosina não é que sejam aqui muito bem, mas são estas estruturas com o rosa mais exuberante, mais carregado. E aqui estes núcleozinhos, como vocês veem, isto são os miócitos lisos, ok? Que ocupam os espaços entre as lâminas. Agora, embora as ampliações sejam diferentes, não sei porque é que eles, o artigo original pôs ampliações assim diferentes, mas vejam que com o envelhecimento, uma das alterações que nós encontramos na parede da aorta é a fragmentação e a degradação da elastina. Portanto, aqui as lâminas elásticas formam estruturas contínuas, aqui começam a fragmentar-se, a partir-se, a degradar-se, não é? E isto tem consequências. Obviamente, se a túnica média da aorta é predominantemente elástica e se essa elastina se começa a fragmentar e a degradar, isso obviamente que leva a uma diminuição das propriedades elásticas da parede da aorta. E isso, em contrapartida, isso faz com que haja um aumento da rigidez da aorta. E, no fundo, isto conduz a uma perda da distensibilidade do vaso. Portanto, a aorta, com a idade, mas isto é fisiológico, isto é normal, uns indivíduos acontecem, neste caso, no cão também, pelos vistos, pode acontecer mais tarde, outros mais cedo, mas inevitavelmente a aorta, com a idade, vai perdendo as suas propriedades elásticas, vai perdendo aquela capacidade de se estender facilmente durante a fase da sístole ventricular. Portanto, ou seja, vai se tornando mais rígida. É que, além disso, eu não pus essa imagem, além de haver fragmentação e degradação das lâminas de elastina, começa a também haver um aumento da deposição de colagênio entre essas lâminas. Portanto, com a idade, a aorta perde elastina e ganha colagênio. Ora, o colagênio não é elástico, não é tão elástico como a elastina, é bem menos elástico, o colagênio é mais rígido. Portanto, esse aumento do colagênio na parede da aorta com a idade, associado à diminuição, à degradação da elastina, os dois fatores contribuem para o aumento da rigidez da aorta que ocorre com a idade. E, obviamente, isso depois tem consequências, porque o esforço que o coração faz para distender uma aorta mais rígida é maior. E isso contribui depois para o aparecimento, por exemplo, no homem da hipertensão arterial. Esse é um dos, não é o único, mas é um dos fatores que contribui para o aparecimento de situações de hipertensão com a idade. Desculpe, posso só fazer uma questão? Diga. Tenho uma dúvida sobre o que o professor estava a dizer da fragmentação da elastina. Sim. Então isso significa que ao longo dos anos a elastina não vai sendo reposta? Pois, exatamente. Ora, exatamente. Não sei se lembram nós, quer dizer, eu falei nisso quando demos o tecido conjuntivo, mas isso já foi há um certo tempo. Sim. O tecido elástico é construído, a produção de elastina é construído durante o desenvolvimento embrionário e eventualmente ali naquele período, pouco depois do nascimento. O adulto não tem capacidade de formar nova elastina. Pois esse aqui é um problema. Enquanto o colagênio pode ser mais ou menos renovado, a elastina, a capacidade de produção de nova elastina durante a vida pós-natal é muito reduzida. Esse é um problema. Também a pele, o envelhecimento da pele, tem a ver com essa incapacidade dos nossos fibroblastos produzirem e reconstituírem
o fabrico de elastina que ocorreu durante o desenvolvimento embrionário. Pois isso é que é o problema, exatamente. Se houvesse essa capacidade de regenerar a elastina, ótimo, estas alterações não seriam tão significativas. Obrigada. Ora, essa faz todo o sentido essa pergunta que fiz. Muito bem, em relação às artérias musculares. Artérias elásticas, encerramos aqui o capítulo. O que é importante saber? São as artérias de grande calibre, nomeadamente a aorta. São as artérias que se caracterizam por exibir uma túnica elástica constituída predominantemente por tecido elástico, na forma de lâminas de elastinas, lâminas essas que são fenestradas. Essas lâminas de elastina, repito, são produzidas, neste caso, nas artérias de grande calibre, por miócitos lisos que ocorrem entre as lâminas de elastina. As artérias musculares são as artérias de médio e pequeno calibre. E como o nome diz, aliás, como eu já vos vi, tem uma túnica média composta predominantemente por musculise. Atenção, repito, a caracterização de elástico ou muscular refere-se à natureza da média. Não se refere nem à íntima nem à adventícia. A grande diferença está na média. A média é que a túnica, aliás, é a túnica mais espessa, é a túnica que mais muda. O que vocês aqui veem é uma representação, é um desenho da constituição de uma artéria elástica. A íntima, já vamos ver isto em menor pormenor, a íntima é isto que aqui está, a túnica íntima. A túnica média está aqui, com os miócitos lisos dispostos em camadas concêntricas, e aqui a túnica adventícia. O que vocês agora aqui veem é um corte transversal de uma artéria muscular. Aqui a mesma coisa, mas é maior ampliação. Isto aqui é uma outra artéria muscular, aqui é maior ampliação. Estas artérias musculares são aquelas artérias que nós encontramos normalmente nos cortes, não é? Nos órgãos. Enquanto a aorta, vocês, por exemplo, podem ter uma lâmina só da aorta, aparece a aorta na lâmina, não aparece mais nada, porque a aorta não está dentro do órgão. Quando vocês observam o interior do órgão e veem lá artérias, são sempre artérias musculares. Atenção, que também há artérias híbridas, hein? Uma artéria não passa de repentinamente de elástica para muscular. A artéria, à medida que vai diminuindo de calibre, o que acontece é que o tecido elástico vai progressivamente sendo substituído por tecido muscular. Não há uma passagem abrupta de uma artéria elástica para a artéria muscular. Portanto, há até artérias com características híbridas que podem ser de difícil classificação. Há aqui uma particularidade importante em relação às artérias musculares. O que está aqui assinalado, o TM, é a túnica média. Portanto, a túnica média, isso em todas as artérias, é sempre a túnica mais espessa. Vai daqui até aqui. A túnica íntima aqui já é muito fina. É muito fina mesmo, é extremamente fina. Enquanto, por exemplo, na aorta, a túnica média pode ser 20% da parede do vaso. Pode ser. Aqui não, aqui a túnica média já é extremamente fina. Mas há uma particularidade. É que nestas artérias musculares também encontramos alguma elastina. Que, aliás, está aqui a negro. Nesta imagem, tudo o que é elastina está a escuro. Onde é que nós encontramos elastina? Vejam, encontramos elastina aqui na adventícia. Todas estas, isto que vocês veem aqui a negro, isto é elastina. Na média também há, embora aqui não seja evidente, daqui parece haver pouca. E depois onde é que eu encontro muita elastina? Encontro aqui uma lâmina muito sinuosa de elastina, reparem. Faz lembrar as ameias de um castelo. Parece estar em contacto com o sangue, mas não está. Atenção, esta lâmina de elastina tem sempre por cima dela o endotélio. Há de haver aqui o endotélio cá em cima, embora não o veja nesta imagem. Aqui podem ver esta lâmina de elastina que está aqui. Isto faz parte da túnica íntima. Esta lâmina de elastina faz parte da túnica íntima. E podem vê-la aqui. É isto que aqui está. Esta lâmina de elastina, que faz parte da íntima e que separa a íntima da média, que é o que está aqui abaixo, é chamada de limitante elástica interna. Portanto, a limitante elástica interna, repito, é uma lâmina de elastina igual àquela que nós encontramos, às muitas que nós encontramos na aorta, só que aqui, no caso das artérias musculares, como a quantidade de elastina é muito menor, ela sobressai. Ela sobressai muito. E, portanto, quando vocês, num corte histológico, virem uma artéria com uma limitante elástica interna muito desenvolvida, já sabem que é uma artéria muscular. Porque numa aorta, uma artéria elástica, o que nós encontramos é muitas estruturas iguais a estas por aqui fora. Enquanto uma artéria muscular, a elastina está sobretudo concentrada aqui, nesta única lâmina de elástica que tem esta designação. Esta limitante elástica interna faz parte da íntima. Portanto, a íntima é o endotélio, é o tecido conjuntivo que está por baixo desse endotélio, aliás, está aqui o endotélio, estão a ver aqui o núcleo das células endoteliais, o tecido conjuntivo subendotelial
este bocadinho de conjuntivo que aqui está, esta coisa mínima, e depois a limitante elástica interna. Portanto, a íntima vai desde aqui, desde o endotélio até aqui. Daqui até aqui. A partir daqui começa a média. Certo? Depois, pode haver uma segunda limitante, mas apenas nas artérias musculares maiorzinhas, que é chamada a limitante elástica externa, e que aqui não está, seria esta aqui. É uma limitante que separa a média da adventícia. Esta limitante elástica externa só está presente nas artérias musculares de maior calibre. Quando existe, aparece sensivelmente aqui. É isto que aqui está. Estão a ver? Isto é a limitante elástica externa, porque a partir daqui começa a adventícia. Mas nunca é tão pronunciada como a interna. A interna é que é muito pronunciada. Portanto, quando vocês virem um vaso sanguíneo, uma artéria, com uma limitante elástica interna, com este aspecto de ameias de castelo, já sabem que esse vaso sanguíneo é de natureza muscular. Certo? Depois haveremos ver, quando tivermos a prática, né, que seja por microscopia virtual, haveremos ver muitos exemplos de artérias musculares. E, diga. Posso só colocar uma questão? Então, sendo que a limitante elástica interna pertence à íntima, a elástica externa pertence à média ou à adventícia? À média, pertence à média. Obrigada. Pertence à média, exatamente. A limitante elástica externa é considerada como pertencente à média. Mas, repito, a limitante elástica interna é pouco saliente. Primeiro, só aparecem as artérias musculares maiores, mais calibrosas, e nunca tem a espessura, a expressão desta limitante elástica interna. Aliás, aqui neste slide, ela está aqui, estão a ver aqui a limitante elástica interna, está aqui desenhada. Deixem-me cá ver. Está aqui, interna, é isto que eles chamam interna elastic membrane, é isto aqui. Portanto, limitante elástica interna, é isto que aqui está. E eles aqui também desenharam, mas não se percebe muito bem, aqui a limitante elástica externa. Aqui nem aparece ondulada sequer, mas aqui mal se percebe, aqui neste esquema aqui mal se percebe. Muito bem, portanto, as artérias musculares, que são de médio e pequeno calibre, obviamente, à medida que penetram nos órgãos, vão se ramificando, não é? À medida que se vão ramificando, elas vão diminuindo de calibre à custa da diminuição de espessura das várias camadas. Portanto, se numa artéria de médio calibre eu posso ter uma túnica média com 20, 30 células musculares lisas dispostas concentricamente, numa artéria de pequeno calibre, uma artéria muscular de pequeno calibre, as células musculares lisas já formam 5, 6, 7 camadas apenas. E chegamos a uma altura em que após sucessivas divisões, em que na túnica média de uma artéria muscular não encontramos mais do que uma ou duas camadas de músculo liso. A partir daí, esse vaso passa-se a chamar de artrila. O que vocês aqui veem é a representação de uma artrila. Portanto, aqui tem a túnica íntima, o endotélio, o tecido conjuntivo subendotélio, a limitante elástica interna, estão a ver aqui. Depois a túnica média, que tem aqui quê? Três camadas de músculo liso, e depois a adventícia. Portanto, atenção, as artrilas também são vasos musculares, são artérias musculares, no fundo. Damos a denominação de artrila. Quando na túnica média percebemos que não há mais do que duas, três, há quem diga três, enfim, não há mais do que, mas o Juqueira fala em uma, duas, e eu vou manter isto. Não há mais do que uma ou duas camadas musculisas a túnica média. Portanto, vocês veem aqui duas artrilas, o endotélio está aqui. Nas artrilas, às vezes mais pequenas, já não se vê a limitante elástica interna. Isto pode desaparecer. Isto vê-se em algumas, sobretudo nas maiorzinhas. Mas depois nas mais pequenas pode faltar. A limitante elástica interna falta nas artrilas mais pequenas. Por exemplo, aqui vem uma artrila tipicamente. Isto são os núcleos dos miócitos lisos. Aqui. Portanto, parece que formam uma camada, não é? Dá a impressão que é uma camada. Isto são os núcleos das células endoteliais. Estão a ver? Os núcleos das células endoteliais. Aqui já não há limitante elástica interna. E reparem que as artrilas, há outra aspecto das artrilas, é que as artrilas têm uma túnica média relativamente espessa em comparação com o diâmetro do lúmen. Às vezes tem um lúmen muito... Isto é um eritrócito, vejam. Isto aqui está um eritrócito. Às vezes o lúmen de uma artrila tem um diâmetro de um eritrócito, é mais pequenino do que este que aqui está. Portanto, são vasos em que a túnica média é relativamente espessa quando comparado ao tamanho do lúmen. Tem muitas vezes um lúmen estreitinho e uma túnica média, embora seja só com uma ou duas camadas, mas proporcionalmente é espessa em relação ao lúmen. Qual é que é o significado funcional das artrilas? Portanto, tem uma túnica média muscular lisa. Essa túnica média, essas células musculares geralmente estão
num grau de contração parcial, não estão totalmente contraídas, nem estão totalmente relaxadas, há ali um grau de contração parcial que é chamado de tónus. É o tónus vascular. Mas esse tónus vascular, esse grau de contração pode variar. Essas artérias podem estar mais ou menos contraídas. E de acordo com o grau de contração da túnica média, assim o lúmen pode ser de menor ou maior diâmetro. Portanto, quando as artérias, as artríolas, e isto também é válido para as artérias musculares, hein? Quando as artríolas se contraem, o lúmen fica diminuto, fica mais pequeno. Ora, isso tem como consequências o quê? A quantidade de sangue que passa através dessas artríolas é menor. E, portanto, a quantidade de sangue que chega à rede capilar, não se esqueçam que as artríolas depois desembocam nas redes capilares, será também menor. Por sua vez, quando a túnica média, a túnica muscular lisa da artíola está relaxada, o diâmetro do lúmen aumenta. Isso faz com que a quantidade de sangue que passa através dessa artíola seja maior. E assim, o fluxo sanguíneo na rede capilar aumenta. Portanto, isto é uma importante propriedade das artríolas, é que elas variam o seu tónus, o grau de contração da sua túnica média, e com essa questão que tem de variar, isso vai regular a distribuição de sangue num leito capilar. Certo? Quando há, por exemplo, no caso do músculo esquelético, quando há necessidade de sangue, quando estamos a fazer exercício, e o músculo esquelético precisa de muito sangue, não é? Devido ao exercício que está a ser efetuado, há geralmente uma vasodilatação das artríolas, de forma que mais sangue chegue até às células musculares. Quando não estamos a fazer exercício físico, quando o músculo está inativo, nesse caso há uma diminuição, há uma vasoconstrição que diminui a quantidade de sangue que chega aos leitos capilares. Portanto, as artríolas têm um importante papel na regulação do fluxo sanguíneo para os leitos capilares. Mas, além disso, há outro aspecto muito importante. É que as artríolas são os principais vasos que regulam, que condicionam a pressão sanguínea. Eu não sei se vocês já todos sabem o que é, não sei se têm ideia exatamente o que é. A pressão sanguínea é a pressão, é a força que o sangue exerce contra a parede de um vaso. Portanto, a força, a pressão que o sangue exerce contra a parede de um vaso. E essa pressão sanguínea, a nossa pressão sanguínea, ela é determinada sobretudo por dois fatores. Pelo débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que sai por unidade de tempo do ventrículo, o débito cardíaco, quanto maior for o débito cardíaco, quanto maior for a quantidade de sangue por unidade de tempo, maior a pressão arterial, isso é um fator. Mas depois há um segundo fator que que condiciona a pressão arterial, a pressão sanguínea. É a resistência que as artríolas oferecem à passagem do sangue. Não se esqueçam que nós temos milhões de artríolas, não é uma. E se uma boa parte delas, as artríolas na circulação sistémica, estiverem parcialmente contraídas, a resistência que isso oferece à passagem do sangue é grande. E se há mais resistência à passagem do sangue, isso leva a um aumento da pressão arterial. O que vocês reparem aqui, o que vocês aqui veem nesta curva, é justamente a evolução da pressão arterial ao longo do sistema circulatório. Vejam aqui, isto é na aorta, por exemplo, isto é aqui na aorta, em que o fluxo sanguíneo é muito pulsátil, vejam, isto é a pressão sistólica, a pressão diastólica, vejam, como isto é extremamente pulsátil, mas quando o sangue chega às artríolas, ele depois passa pelas artérias, vem da aorta, passa pelas artérias musculares, quando ele chega às artríolas, vejam que há uma queda abrupta da pressão arterial, de forma a que quando o sangue entra nos capilares, o sangue já está, além de ir a uma velocidade muito baixa, também está com uma pressão muito baixa. Portanto, as artríolas funcionam como uma espécie de válvulas que delimitam a montante um sistema de alta pressão e a jusante um sistema de baixa pressão, de baixas pressões. Porque nos capilares o sangue não pode passar rapidamente, nem pode estar a uma grande pressão, porque a parede dos capilares é muito débil, é muito fininha, portanto não aguentava grandes pressões. Portanto, elas funcionam como válvulas que, repito, delimitam dois sistemas, um de alta pressão montante e outro de baixas pressões jusante. Imaginem, os capilares é como se fosse um lago, os capilares, o fluxo sanguíneo nos capilares é como se fosse um lago de águas relativamente paradas, enquanto o fluxo sanguíneo montante das artríolas é como se fosse um rio caudaloso em que a água flui rapidamente.
certo? Portanto, elas têm uma importância muito grande em relação à resistência, neste aspecto, de resistirem ao fluxo sanguíneo e manterem uma determinada pressão. Obviamente, naquelas situações que nós falámos, nomeadamente no homem de hipertensão, que está relacionada não só com o facto da aorta ficar mais rija, mas a hipertensão pode também estar relacionada com o aumento da resistência das artérias ao fluxo sanguíneo. Portanto, as artérias, depois com a idade, têm a tendência a oferecer maior resistência à passagem do sangue. Isto porque elas muitas vezes ficam mais contraídas, por vezes também há alterações na sua parede, lá está, há deposição de colagênio, ficam mais rígidas e isso tudo, não é numa nem duas, em milhões de artérias, isso tudo depois contribui para aumentar a resistência à passagem do sangue e, obviamente, isso faz com que o coração tenha que exercer maior esforço, maior trabalho para impulsionar o sangue através das artérias. Certo? Professor, Diga. desculpe, a vasodilatação e a vasoconstrição também pode ser um mecanismo de controle da temperatura, certo? Exatamente, sim, ao nível da pele, sim, sem dúvida. Devemos falar, sim, sem dúvida, exatamente, pode. Okay. Essas variações do débito circulatório através das vênulas e das redes capilares pode ser um mecanismo de regulação da temperatura. Porque, atenção, como é que as artérias podem estar mais ou menos contraídas, mas como é que elas sabem que têm que se contrair ou não? Como é que elas sabem? Obviamente, isto remete até agora para o próximo slide e não só. Reparem que as artérias e também as veias são inervadas. Vocês aqui, esta imagem aqui está muito bonita, aqui está uma artéria, aqui uma veia, e o que vocês veem aqui a ver, desta rede de estruturas filamentosas a ver, isto são nervos. E vejam de facto que até a artéria é bem mais inervada do que a veia. De facto, as artérias são inervadas, mas geralmente os nervos nunca penetram na média. Os plexos nervosos ficam ali na adventícia. Geralmente localizam-se, chegam apenas à adventícia. Vejam, no entanto, que os capilares já não são inervados. Portanto, tem as artérias, tem as veias, mas depois os capilares já são desprovidos de inervação. Em termos funcionais, a inervação mais importante das artérias e também das veias é a inervação dita noradrenérgica. São nervos que libertam noradrenalina. Os nervos são nervos que libertam noradrenalina. E geralmente, embora isso varie depois, haja diferenças, mas na sua maioria, a libertação de noradrenalina por estes nervos leva à vasoconstrição, leva à contração da túnica média das artérias musculares e das artérias. Mas há situações em que é o contrário, em que os nervos noradrenérgicos provocam vasodilatação, mas isso depois tem a ver com os receptores, porque há vários tipos de receptores nos músculos livres. Mas geralmente, repito, a libertação de noradrenalina leva à vasoconstrição. Mas atenção, as artérias também se podem contrair ou relaxar em função de substâncias que são libertadas localmente, em função de mediadores químicos que são libertados localmente e que também atuam sobre as células musculares lisas. Portanto, não são só os nervos que condicionam o grau de contração de uma artéria. Há substâncias libertadas, até algumas produzidas pelo endotélio, por exemplo. O endotélio pode produzir substâncias que influenciam o tónus vascular, que não são libertadas no sangue, que se dirigem para o músculo liso e que alteram o grau de contração das células musculares lisas. Portanto, um mecanismo de regulação da contração das artérias e das artérias musculares é relativamente complexo e não é apenas nervoso. É nervoso, mas também é humoral, é por substâncias que existem localmente. Eu vou passar, isto vem do João Caricardeiro, mas eu se calhar vou passar isto para a frente. É só para dizer que, de facto, o sistema, não se preocupem assim muito com isto, é só para dizer que na nossa circulação existem estruturas sensoriais, estruturas sensitivas, que detectam, por exemplo, o grau de pressão com que o sangue, o grau de pressão sanguínea, é este aqui, este seio carotídeo, que fica aqui nesta zona, aqui na bifurcação da carótida comum, é uma estrutura vascular, mas cujas células têm a capacidade de, consoante estão mais estiradas ou menos estiradas, consoante for maior ou menor a pressão, elas têm essa capacidade de detectar essas variações de pressão e estão ligadas por fibras nervosas a centros nervosos que depois interpretam essa informação e que estimulam depois os nervos de forma a que haja relaxamento ou contração dos vasos. Portanto, o sistema nervoso central, através da sua inervação e através de receptores que têm espalhados, que têm determinadas zonas da circulação sanguínea, consegue monitorizar o nível da pressão sanguínea e depois dar respostas em função dessa informação que recebe. Há receptores que são sensíveis à pressão
E há receptores que são sensíveis à concentração de oxigênio ou dióxido de carbono, ou também que são sensíveis ao pH do sangue. E em função dessa informação de natureza química ou de natureza mecânica, assim depois eles dão instruções para que os nervos libertem essas substâncias que fazem contrair ou dilatar os vasos sanguíneos. Enfim, não vamos entrar muito nisso. Chegamos à microcirculação. Portanto, já vimos artérias elásticas, de grande calibre, as artérias musculares de médio e de pequeno calibre, as artríolas, que são artérias, que são os ramos terminais das artérias musculares. Aqui está uma artríola, não é? Com a sua túnica média, vejam, com as fibras musculares lisas dispostas concentricamente. E a seguir às artríolas, então, elas ramificam-se numa rede capilar, que pode ser mais ou menos profusa, consoante o tipo de órgão. O que é a microcirculação? Bom, microcirculação são aqueles vasos que se vê ao microscópio, que não se vêem à vista da armada. E que vasos são esses? Bom, são as artríolas, são os capilares e são as vênulas. Genericamente, estes são os vasos da microcirculação. Aqui está uma artríola, aqui está uma vena, aqui está outra artríola, aqui outra vena. Aqui já estamos a ver que as vênulas têm uma parede fininha, quando comparada com a das artríolas. Por vezes podem surgir uns vasos que eu não vou falar neles, quer dizer, não vamos perder muito tempo com eles, que são as meta-artríolas. Por vezes as artríolas ainda dão origem a diferença entre uma meta-artríola e uma artríola é que numa meta-artríola a túnica muscular lisa é descontínua. Portanto, imagina, são artríolas que têm uma camada de músculo lisa à volta do endotélio, mas essa camada é descontínua, não é uma camada contínua. Essa é a diferença entre uma meta-artríola e uma artríola. Mas estas meta-artríolas não existem em todos os tecidos. E esta é outra estrutura, isto o João Carneiro fala nas anastomoses. Reparem aqui o que é que se passa aqui. Então, normalmente o que acontece é que uma artríola ramifica-se numa rede capilar, os capilares depois confluem, não é verdade? E vão dar origem às vênulas, que por sua vez depois dão origem às veias. Isto é a situação mais comum nos nossos órgãos e tecidos. Mas, em certas regiões do nosso organismo, pode haver uma passagem direta, um contacto direto entre o sistema arterial, nomeadamente uma artríola, e uma vênula, como vocês aqui veem. Quando há uma comunicação direta entre uma artríola e uma vênula, nós falamos em anastomose arteriovenosa. Portanto, o sangue não passa, numa anastomose arteriovenosa, o sangue não passa pela rede capilar. Estas anastomoses arteriovenosas estão aqui representadas, já é um desenho bastante antigo. Tem aqui uma artríola, tem aqui uma vênula. Isto é a rede capilar que se interpõe entre a artríola e a vênula, e aqui em cima uma anastomose arteriovenosa. Quando a anastomose está relaxada, atenção, isto é musculizo. Geralmente as anastomoses até têm uma parede muscular lisa mais espessa. Mas quando a anastomose está relaxada, o sangue, em vez de passar pela rede de capilares para atingir as vênulas, não. Passa diretamente através da anastomose, faz aqui um bypass, faz aqui um atalho, passa diretamente da artríola para a vênula. No entanto, quando a anastomose arteriovenosa está contraída, a quantidade de sangue que por lá passa é muito menor, e isso faz com que o sangue seja canalizado para a rede capilar. Portanto, quando está relaxada, o sangue passa diretamente através dela. Quando está contraída, isso faz com que o sangue seja canalizado para a rede capilar. Certo? Estas anastomoses arteriovenosas geralmente existem na pele, nas extremidades de certas espécies. No homem existem, por exemplo, no pavilhão auricular, aqui no nariz, na ponta do nariz, nos dedos. Portanto, zonas que estão em contacto até com o exterior. E como falámos há bocado, como uma aluna há bocadinho com essa questão, elas estão muito envolvidas, por exemplo, na termorregulação, na regulação da temperatura corporal. Por exemplo, quando há necessidade na pele, quando a temperatura central do interior do nosso organismo aumenta, uma das formas de dissipar esse calor é aumentar a circulação cutânea, é levar mais sangue para a pele, para que depois haja dissipação do calor através da pele. E uma das formas de dissipar esse sangue, aumentar o débito circulatório na pele, é justamente pela abertura das anastomoses arteriovenosas. Porque a quantidade de sangue que depois... É que a pele tem um rico plexo de veias, de vênulas de parede muito fina. E, portanto, numa situação em que há necessidade de dissipar calor para a atmosfera, para o exterior, estas anastomoses abrem-se,
levando grandes quantidades de sangue para os plexos venosos cutâneos, de paredes finas. Os plexos também têm paredes muito finas e isso facilita depois a dissipação do calor para a atmosfera. Também temos a anastomosia da arteriovenosa, temos o casco do cavalo, também muito rico, e isso tem muita importância também para a manutenção, para a regulação da temperatura dos cascos, do casco do cavalo, por exemplo, em climas frios. Também aí há uma importância grande destas estruturas. Muito bem, chegamos aos capilares. E depois nos falta as veias e o coração. Chegamos aos capilares. Desculpe, eu não percebi uma coisa. Quando há o aumento da temperatura e se quer dissipar o calor pela pele, as anastomoses... É que elas abrem. Vocês eventualmente poderão encontrar sítios em que dizem que é o contrário. Okay. Eu já encontrei, já não me lembro onde, sítio em que diz que elas fecham para que o sangue passe pelos capilares. Mas o que se passa na pele é que a pele tem uma rica rede de veias. Atenção, veias também de paredes muito finas, que são facilmente permeáveis à transferência de calor. E, portanto, a quantidade de sangue que passa por uma anastomose diretamente para as veias é maior do que a quantidade de sangue que passa aqui para a rede capilar. E, portanto, se passar muito sangue por esta anastomose para uma rede venosa profunda, não estamos a falar aqui numa única veia, numa única vênula, estamos a falar de uma rede de pequenas veias. Isso faz com que essas vênulas se dilatem, engurgitem, congestionam, e isso facilita a transferência de calor para o exterior. Ok? Obrigada. Nada. Capilares. Bom, isto vocês sabem, isto são quase 2 horas, vamos dizer isto 1h50, é muito, eu não sei até que ponto é que conseguem, isto é muito tempo, não é uma aula relativamente comprida, depois vão ter um descanso, isso é uma boa ideia, fazer uma pausa de meia hora. Pronto, eu vou continuar, não vos estou a ver, não é? Não vos vejo, não sei exatamente qual é que é o grau de atenção que vocês estão a prestar, mas enfim, vamos continuar. Os capilares, atenção a este aspecto, isto é muito importante. Até agora nós vimos que os vasos sanguíneos tinham uma parede formada por 3 túnicas. Até as arteríolas têm as 3 túnicas. A íntima pode ser uma coisa mínima, mas tem. Uma íntima, média e uma adventícia. Agora, os capilares não. Isto é uma exceção. Os capilares têm uma parede. Porquê? Qual é a função dos capilares? É o sítio, é a superfície onde ocorrem as trocas gasosas e as trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos. Portanto, não fazia sentido nenhum ter ali uma túnica muscular na parede de um capilar. A túnica muscular é essa que só iria dificultar essas trocas gasosas. Portanto, os capilares são constituídos unicamente por um endotélio, está aqui o endotélio, forrado exteriormente por uma lâmina basal. Certo? Portanto, esta é a constituição. Portanto, aqui não é a íntima, nem a média, nem a adventícia. Há apenas um endotélio. Certo? Portanto, vem aqui o endotélio, tem aqui uma célula, tem aqui outra, e aqui a lâmina basal. Isto é o lumen do capilar. Ok? Aqui, reparem que o diâmetro de um capilar é sensivelmente semelhante ao diâmetro de um eritrócito. Bem, às vezes até podem ser mais pequenos, como sabem, os eritrócitos são deformáveis, não é? E, portanto, os eritrócitos podem se deformar até para conseguirem passar no lumen dos capilares. Isto são algumas generalidades sobre os capilares, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com isto. Obviamente que a riqueza da rede capilar não é igual em todos os tecidos, já vimos que o miocárdio tem muitos capilares, tem uma vascularização abundante, o tecido adiposo, nomeadamente o castanho também tem, mas sempre os tendões ou os ligamentos já têm uma rede capilar bastante mais reduzida, portanto isso depende do metabolismo, não é? Da atividade metabólica do tecido em questão. Muito bem. Agora o que é que me interessa saber, isto também aparece com alguma frequência nos exames, é que os capilares, embora todos eles, repito, qualquer capilar é sempre um endotélio e uma membrana basal, há, no entanto, algumas diferenças na constituição deste endotélio e da lâmina basal entre 3 tipos diferentes de capilares. Os capilares podem ser classificados em 3 tipos morfológicos distintos. Os capilares contínuos, os capilares fenestrados e os capilares sinusoides. Atenção, todos eles têm de comum um endotélio e uma lâmina basal. Então, em que é que eles diferem? Aqui já se percebe e já vamos aprofundar isto um pouco mais. Os capilares contínuos, que são os mais comuns, exibem endotélio e lâmina basal contínuos. Portanto, é este que aqui está. Isto é um capilar contínuo. Tem um endotélio e aqui a lâmina basal é contínua. Reparem que a parede de um capilar pode ser geralmente constituída por 2 ou 3 células endoteliais unidas entre si por junções. Há aqui junções entre as células endoteliais. Aqui temos 2, mas podíamos ter 3. E vejam também como o eixo maior da célula endotelial, mas isto não é, isto acontece em todos os vasos, o eixo maior da célula endotelial é paralelo
à direção, ou sentido, à direção do fluxo sanguíneo. Portanto, o eixo maior, né? Portanto, capilares sanguíneos são os mais comuns, ok? Vocês aqui veem o aspecto aqui de um capilar no meio do tecido muscular, isto são células musculares, aqui um capilar em corte transversal, vem aqui o núcleo da célula endotelial, depois isto é o citoplasma, cá está um eritrócito cá dentro, vem, isto será o outro, aqui outro, aqui um capilar em corte longitudinal, vemos aqui os eritrócitos aqui em fila indiana, isto é o núcleo de uma célula endotelial, aqui a microscopia eletrónica, isto é o citoplasma de uma célula endotelial, aqui é o citoplasma da outra célula endotelial, e elas estão nas suas extremidades unidas por junções, e algumas dessas junções são mesmo junções oclusíveis, junções de oclusão, não sei se lembram, mas são aquelas junções que impermeabilizam o espaço intercelular, portanto, dificultam a passagem de substâncias entre as células. Estes são, portanto, os capilares contínuos. Os fenestrados, em que é que diferem dos contínuos? Diferem basicamente no facto das células possuírem poros. São células com poros no seu citoplasma. Eu vou mostrar novamente o esquema anterior. Estão a ver? As células têm uma série de fenestras, de porozinhos, que vocês aqui veem, obviamente que facilitam a troca de substâncias entre o sangue e o tecido. Aqui estão os poros ou fenestras em corte. Estes capilares fenestrados, obviamente, pelo facto de terem fenestras, têm aqui um corte transversal num capilar, isto é o núcleo da célula endotelial, isto é o citoplasma, junto ao núcleo, aqui o citoplasma de célula endotelial muito fininho, e aqui consegue-se perceber que realmente há aqui umas interrupçõezinhas do citoplasma. Mas atenção, não há interrupções da membrana basal, hein? A lâmina basal é contínua. Obviamente que estes capilares são mais permeáveis do que os capilares contínuos, porque através desses poros podem já passar moléculas de alguma dimensão. Não passam células, né? Mas podem passar moléculas de alguma dimensão, nomeadamente até macromoléculas. E, finalmente, o terceiro tipo de capilar, que são os capilares sinusoides. Já ouvimos falar, os capilares sinusoides. Os capilares sinusoides eu vou mostrar, aqui está ele, os capilares sinusoides. Reparem, uma diferença em relação aos outros. Lâmina basal ou membrana basal incompleta. Ok? Esta é logo uma diferença importante. E depois mais, é que as células, embora aqui não esteja, exibem espaços entre si. Enquanto estas estão unidas por junções, estão a ver, embora o tipo de junções possa variar, quer dizer, nem todas elas são, o grau de permeabilidade dessas junções varia com o tipo capilar. No sistema nervoso central, as junções são extremamente fechadas, não deixam passar quase nada, não deixam mesmo passar praticamente nada através delas. Há outros locais em que as junções não são tão herméticas. Aqui, praticamente, reparem, além de praticamente não haver junções entre as células, também há algumas, há até espaços entre elas. Vejam aqui estes espaços. E eu vou então voltar aos sinusoides. E reparam, portanto, são capilares que têm um revestimento endotelial incompleto com espaços. Além disso, isso não era visível no esquema, são capilares de grande calibre. Geralmente os capilares têm 6, 7 micrómetros. É mais ou menos o diâmetro de um eritrócito. Aqui tem 30 a 40. O que vocês aqui veem é um capilar sinusoide na medula óssea. Vejam bem, isto é uma pequena ampliação. É isto, o capilar é isto, tem sangue, os eritrócitos. Vejam bem a quantidade de eritrócitos que lá estão. Enquanto nos outros, nos contínuos ou nos festrados, eu via uma fiada de eritrócitos. Aqui vejo bastante. Portanto, são capilares largos e irregulares. Por vezes, tem na sua parede macrófagos. Isso acontece nos capilares sinusoides do fígado, agora não vamos falar nisso. Podem ter aqui macrófagos associados às células endoteliais. Agora, uma coisa é certa. Se de facto tem espaços entre as células, se a lâmina basal é incompleta, obviamente que estes capilares são aqueles de maior permeabilidade. São capilares de elevada permeabilidade. E eles ocorrem onde? Sempre, olha, ocorrem no vaso. Eu não sei se vocês se lembram, pois é. Isto agora complica, eventualmente alguns ainda vocês que vão ter de se lembrar mais para a frente. Mas no vaso, eu falei na polpa vermelha, nos seios-venosos. Os seios-venosos são capilares sinusoides. São capilares também em que as células estão separadas entre si, de tal forma que os eritrócitos até passam entre elas. E no caso do vaso, este espaço até permitem a passagem de células. No caso do fígado, vocês aqui veem o sinusoide, isto são hepatócitos à volta do sinusoide. No caso do fígado, os espaços já não permitem a passagem de células, mas permitem que o hepatócito aceda facilmente a macromoléculas que existam aqui no lumen do sinusoide. Portanto,
proteínas que venham do intestino e que cheguem ao fígado, por exemplo, através da veia-porta, facilmente, quando chegam aqui aos sinusoides, facilmente entram em contacto aqui com a superfície do sinusoide. Portanto, atenção a estas características do sinusoide, não é? Atenção ao facto das células endoteliais terem espaços, ao facto da lamina basal ser incompleta, e isso traduz depois numa grande permeabilidade. Isto é só aqui para vocês compararem, em termos de permeabilidade, os contínuos, os fenestrados e os descontínuos, do menos permeável para o mais permeável. Os descontínuos são os sinusoides. Ok? E para terminar isto, e em relação é só para chamar a atenção que o endotélio, e eu quando estou a falar do endotélio não estou a falar apenas do endotélio dos capilares, já vimos, o endotélio ocorre em todo o sistema cardiovascular, não é só nos capilares, hein? Todo o sistema cardiovascular é revestido internamente pelo endotélio. Vocês veem aqui uma veia, nesta imagem vê-se perfeitamente a orientação das células endoteliais, bem? O eixo maior está alinhado com a direção do fluxo sanguíneo, portanto elas não se expõem assim transversalmente, se expõem-se longitudinalmente. Agora vejam as células endoteliais, no caso dos capilares, elas atuam como uma barreira de permeabilidade seletiva. Quer dizer, elas definem aquilo que passa através delas para o tecido e aquilo que não passa. Não passa tudo. Então, por exemplo, no cérebro, já vimos que no sistema nervoso central, elas são têm uma permeabilidade altamente seletiva. Altamente seletiva. Portanto, elas têm uma permeabilidade seletiva, mas depois têm muitas outras funções, vejam. Isto é só, não é para memorizar, é para verem que estas células endoteliais podem produzir moléculas da matriz extracelular, podem produzir colagênio, proteoglicanos. Isto é muito importante, é que estas células, em condições normais, lançam no sangue várias substâncias que têm a função de inibir a coagulação espontânea do sangue, ou seja, substâncias antitrombóticas. Vocês sabem que é um trombo, que é uma trombose. Uma trombose é quando o sangue coagula, solidifica, sem haver uma razão, sem haver uma lesão. Quando há uma lesão da parede do vaso, obviamente que o sangue tem que solidificar para estancar a hemorragia. Mas quando há uma trombose, quando há uma formação do trombo, não há propriamente uma lesão da parede do vaso. Portanto, há uma ativação dos mecanismos de coagulação do sangue, uma ativação aberrante, em que o sangue coagula no interior do vaso sem ter havido uma lesão. Isso pode ser fatal, porque vai entupir, pode obstruir o vaso e o fluxo sanguíneo. Pois bem, uma célula endotelial saudável, que não esteja disfuncional, secreta uma série de substâncias que têm como tendência diminuir essa tendência que existe, que é inata ao sangue, de solidificar. Mas, se houver disfunções do endotélio, se houver alterações do endotélio, pode contribuir para a secreção e o aparecimento de substâncias que favorecem a coagulação. Portanto, veja que tem que haver aqui um equilíbrio. Tanto pode ter um perfil anticoagulante, como um perfil coagulante. Isso tudo depois depende do estado, do estado funcional da célula endotelial. E depois tem aqui, reparem, produz também uma série de substâncias que influenciam o grau de contração dos vasos sanguíneos, nomeadamente as arteríolas e das artérias musculares. Algumas substâncias são vasoconstritoras, mas há outras substâncias que são vasodilatadores. Portanto, o endotélio tem muitas funções, é uma célula, já vimos que é também uma célula secretora, e uma coisa sabe hoje é que a saúde endotelial, a saúde destas células é fundamental para a saúde cardiovascular. Portanto, se houver uma ativação de alguma destas funções procoagulantes por parte das células endoteliais, isto pode, de facto, acarretar problemas. Vamos agora às veias. Vamos agora... O que é que pode alterar pois, olha, por exemplo, a funcionalidade do endotélio? Agressões, por exemplo, agressões ao endotélio, inflamações, por exemplo, até agora, inflamações virais, uma inflamação viral pode despertar, ativar no endotélio um fenótipo procoagulante, por exemplo, o tabaco. Okay. É outras das substâncias que se sabe que Podia perguntar se havia algum fator externo que pudesse influenciar, não, há uma série de como fatores. o tabaco, por exemplo, sim. Diga. O tabaco, sim, sim. Há uma série de fatores externos que influenciam, que fazem aquilo que se chama ativação endotelial. Despertam no endotélio, muitas vezes, este fenótipo procoagulante protrombótico, que depois pode eventualmente levar à coagulação intravascular no sangue. Ora, muito bem. Vamos agora
isto é muito, não é? É muito, vamos continuar. Muito bem, vamos agora, veias, eu vou acabar, esteja onde estiver, obviamente não vou prolongar a aula, para vocês terem um merecido descanso. Portanto, já vimos artérias elásticas, artérias musculares, artríolas, capilares. Veias. São algumas generalidades humanas, não sei se vocês têm ideia disto ou não, mas grande parte do sangue circulante que está na circulação sistémica, não é? Grande parte do sangue, em repouso, isto é uma situação que ocorre em repouso, portanto, em repouso, grande parte do nosso sangue está contido em veias e vértebras, ou seja, 60% do sangue em repouso está contido no sistema venoso. Por isso se diz que as veias, ou o sistema venoso, atuam como um reservatório de sangue. São por isso chamados vasos de capacitância ou reservatório. Portanto, são vasos, o sistema venoso em si, o sistema venoso não é no seu conjunto, são vasos que conseguem acumular grandes volumes de sangue, mas sangue esse que está a uma baixa pressão, não é? Ao contrário, não se esqueçam que no sistema venoso não existe uma bomba propulsora. Portanto, a função da bomba propulsora, que é o coração, já não chega, já não atinge o sistema venoso. Uma coisa é certa, é que o facto, porque é que as veias têm essa capacidade de armazenar grandes quantidades de sangue? Primeiro, porque tem um número muito amplo. E segundo, tem paredes muito finas, que são facilmente estendíveis. Aplicando uma pequena pressão no interior de uma veia, eu facilmente estendo a veia e faço com que ela consiga acumular uma importante quantidade de sangue. Obviamente que este sangue, em caso de necessidade, a veia, por estimulação nervosa, por exemplo, pode-se contrair, venoconstrição, e dirigir esse sangue para locais onde faça falta. No caso, por exemplo, de hemorragia, em que há necessidade que o sangue chegue a determinados órgãos que são importantes, o sistema venoso pode-se contrair e deslocar esse sangue que estava armazenado no seu interior para os órgãos onde ele seja, de facto, determinante. Muito bem. As veias... Desculpem. As veias, enquanto as artérias, temos as artérias tipo elástico e tipo muscular, nas veias não. Porque, de facto, nas veias não há tipos distintivos característicos. Não há propriamente veias elásticas nem veias musculares. Certo? E por isso as veias são, sobretudo, classificadas de acordo com o calibre, com o tamanho, chamemos-lhe assim. E dessa forma, elas são classificadas em vénulas. Depois há dois tipos de vénulas que nós iremos ver, as pós-capilares e as musculares, depois veias de pequeno, médio e grande calibre. Portanto, isto é uma classificação pura e simplesmente baseada no calibre. Estas são diferenças que vocês depois irão ver facilmente na prática, diferenças entre artérias e veias. Obviamente, quando eu comparo uma artéria e uma veia, estou a comparar artérias e veias de calibre semelhante, até porque elas cursam muitas vezes lado a lado. São satélites uma da outra. E, portanto, uma diferença óbvia, vocês veem sempre aqui um corte transversal de uma artéria muscular, isto é uma ampliação muito pequena, o que está a negro, o que está a negro é a limitante elástica interna, não sei se é, mal se vê, isto é a média, atenção, isto é a média, aqui é a adventícia. Isto é o íntimo, obviamente, nesse destino. Isto é a artéria, isto é a veia. Vejam que a parede da artéria é bem mais espessa do que a parede da veia. Portanto, as veias geralmente têm uma parede mais delgada, mas em contrapartida têm um lúmen mais amplo. Porque, atenção, o diâmetro total do vaso é semelhante. O diâmetro total, agora o lúmen da veia, pelo facto de ter uma parede mais fina, é que é bem mais amplo. Isto lá está, isto é uma das razões pela qual as veias conseguem funcionar como reservatórios. Outras diferenças, enquanto nas artérias a túnica média é a mais espessa, que é esta que aqui está, nas veias a túnica média é relativamente fina, a túnica mais espessa será a adventícia. Certo? Depois, outra diferença ainda importante é que nas veias não há esta limitante elástica interna, lembram-se, esta lâmina de elastina que nós encontramos nas artérias musculares. As artérias musculares geralmente é esta limitante elástica interna. Nas veias não há. Portanto, quando vocês ao microscópio veem, porque às vezes, atenção, às vezes as diferenças não são assim tão óbvias. Aqui a diferença na espessura da parede do vaso é óbvio. Vejo que este vaso tem uma média muito mais espessa do que este aqui. Mas há outros em que a diferença não é assim tão evidente. Mas seja como for, se eu num vaso vir uma limitante elástica interna, só pode ser artéria. Portanto, não é veia. Portanto, sempre que há uma limitante elástica interna, independentemente da média ser mais ou menos espessa, só pode ser artéria. Ok? Muito bem, os capilares, nós tínhamos falado dos capilares, os capilares vão confluir em vénulas. As primeiras vénulas que resultam da confluência dos capilares, são chamadas as vénulas pós-capilares. São as que seguem aos capilares.
Atenção, isto pode ser agora muito difícil distinguir uma vênula pós-capilar de um capilar. Porque também as vênulas pós-capilares têm uma estrutura semelhante à dos capilares. Já vou dizer o que é isto. Ou seja, tem um endotélio e uma lâmina basal. Portanto, é uma estrutura igual à dos capilares. Depois tem aqui uma célula que também pode aparecer nos capilares, que já vamos falar. Portanto, nas vênulas pós-capilares não há uma túnica média, mas também não há nos capilares. Ok? O que vocês, por exemplo, aqui veem é uma vênula pós-capilar. Isto é apenas um endotélio. Depois está aqui um P, que é uma tal célula, um perícito, que eu já irei falar, já irei dizer que célula é esta, o perícito, que aparece aqui nas vênulas pós-capilares, mas que também pode aparecer nos capilares. Estas vênulas pós-capilares, eu não sei se vocês se lembram, demos um exemplo de vênulas pós-capilares quando demos um linfonodo. E no linfonodo, as vênulas pós-capilares têm uma particularidade. É que o endotélio não é achatado. O endotélio é cuboide. Mas atenção, isso é no linfonodo. O linfonodo, de facto, tem esta característica das vênulas pós-capilares terem um endotélio cuboide. Por isso diz que são vênulas de endotélio mau, porque no resto do organismo, as vênulas pós-capilares continuam a ter um endotélio achatado. Está bem? Como tem uma estrutura semelhante à dos capilares, endotélio e lâmina basal, obviamente que são vasos que também estão implicados nas trocas metabólicas entre o sangue e os tecidos. Tem uma parede muito delgada, semi-permeável. Agora, atenção a um aspecto. É que, na realidade, estas vênulas pós-capilares são, como eu aqui digo, um local preferencial de emigração leucocitária. Está aqui nesta animação que está representada. A emigração leucocitária está representada nesta animação. Vocês sabem que os leucócitos do sangue exercem a sua função fora do sangue. Quando há uma agressão ao organismo, por exemplo, um processo inflamatório agudo, os neutrófilos saem do sangue e invadem os tecidos. Os monócitos também saem do sangue, invadem o tecido conjuntivo, podem ir para o tecido conjuntivo e até se diferenciam em macrófagos. Portanto, onde é que os leucócitos saem do sangue e entram nos tecidos? Qual é que é a parede, qual é o vaso que eles preferencialmente atravessam? Não são os capilares. Nos pulmões nos alvéolos, mas no resto do organismo, os leucócitos saem do sangue, sobretudo ao nível das vênulas pós-capilares. Portanto, as vênulas pós-capilares é que representam no sistema vascular o local onde os leucócitos saem do sangue e entram nos tecidos. E porquê? Porque as células endoteliais que formam a parede das vênulas pós-capilares, embora possam estar unidas por junções, são junções muito laxas. São junções muito pouco impermeáveis e que facilmente se permitem a separação entre as células, nomeadamente quando se libertam à volta delas certas substâncias, como é o caso da histamina. Não sei se lembram, mas a histamina é libertada pelos mastócitos em determinadas inflamações. E o que a histamina faz é contrair as células endoteliais das vênulas pós-capilares, faz com que as células contraiam e se afastam entre si. Ao afastarem-se, isso permite facilmente a passagem de líquidos, a passagem de proteínas e até a passagem de células através da parede dos vasos. Portanto, as vênulas pós-capilares têm um endotélio relativamente muito flexível, com junções muito laxas que facilmente deixam passar entre elas líquidos, moléculas e até células. Isto foi uma coisa que eu fui buscar agora muito recentemente. Aliás, isto nem está é um artigo que ainda nem sequer foi revisto pelos seus pares, não é? Por outros investigadores, mas que é muito interessante. A barreira, vocês lembram-se que a barreira hematoencefálica, na barreira hematoencefálica, a barreira hematoencefálica são os capilares que ocorrem no sistema nervoso central, tem aquelas junções muito impermeáveis que impedem que muitas substâncias passem do sangue para o cérebro, para o sistema nervoso central. Isso é bom porque protege o sistema nervoso central, por exemplo, de agentes patogénicos. É mau, porque se eu quiser introduzir fármacos no sistema nervoso central, tenho que arranjar a forma desses fármacos atravessarem os capilares cerebrais, que são muito impermeáveis. Ok? Pronto. E este artigo é muito interessante porque o que os investigadores fizeram foi utilizar pequenas partículas, são pequenas esferas lipídicas, na qual eles introduzem o fármaco nessas pequenas esferas lipídicas e conseguem, através desse mecanismo, através dessas esferas lipídicas que tem o fármaco lá dentro, conseguem introduzir essas esferas lipídicas no cérebro e verificaram que as esferas só passam através das vênulas pós-capilares cerebrais. Não conseguem passar através dos capilares, onde está a tal barreira hematoencefálica,
mas quando chegam às venas pós-capilares, lá conseguem enganar as venas pós-capilares e atravessar a parede dessas venas e assim penetrar no cérebro. Portanto, isto pode ser uma via de transferência de fármacos, de medicamentos, para o interior do sistema nervoso central, através de pequenas partículas, lá conseguem ludibriar as venas pós-capilares e introduzir-se assim no sistema nervoso central. O que é que são os perícidos? Até os perícidos são células. Primeiro, são células. Temos lá de umas células. E onde é que elas aparecem? São células que aparecem associadas aos vasos da microcirculação. E quais é que são os vasos da microcirculação? Arteríolas, capilares e venas. Portanto, estes perícidos tanto podem aparecer nas arteríolas, como nos capilares, como nas venas. É mais vulgar aparecerem nas venas, nas tais venas pós-capilares, mas também aparecem nos capilares. Onde é que eles se localizam? Nós já vimos que um capilar ou uma vena pós-capilar é um endotélio, como a lâmina basal. Aqui está, por exemplo, um capilar em corte longitudinal. Isto é um endotélio, o endotélio está assinalado com E. Mas reparem que está aqui um segundo núcleo, vejam este núcleozinho que aqui está, um bocadinho junto à célula endotelial, portanto tem uma localização periendotelial, mas um bocadinho mais afastado. Pois bem, este núcleo que aqui está é o núcleo de um perícito. Portanto, isto são células que aparecem, sobretudo nos capilares e nas venas pós-capilares, que aparecem junto às células endoteliais, mas numa posição externa, como que abraçando, já vou mostrar outra imagem, como que abraçando as células endoteliais. Aliás, estes perícitos partilham a mesma lâmina basal. Portanto, a lâmina basal que envolve aqui o capilar, quando chega aqui, ramifica-se. Uma parte dá a volta pelo perícito e a outra parte envolve a célula endotelial e depois volta-se novamente a fundir. Aqui podem ver em microscopia eletrónica, isto é o citoplasma de uma célula endotelial. Aliás, isto são duas, porque está aqui uma junção entre uma célula aqui e outra. E depois aqui, mais externamente, está outra célula que é o perícito. Atenção, a membrana basal estará aqui, mas chega aqui, ramifica-se. Uma parte da membrana basal envolve o perícito, a outra continua a envolver a célula endotelial e depois juntam-se novamente mais à frente as duas. Muito bem, estes perícitos são sobretudo encontrados no sistema nervoso central, a rodear os capilares e as venas pós-capilares do sistema nervoso central, e dentro do sistema nervoso é na retina. Na retina é que os capilares e as venas pós-capilares, a nossa retina, no olho, não é? Tem uma enorme quantidade de perícitos associados à sua parede. Aqui, para vocês terem uma ideia da morfologia dos perícitos. Vocês aqui veem uma arteríola com musculizo, o musculizo está azul. As arteríolas também podem ter perícitos, mas aqui não estão representados. E aqui vem uma rede de capilares. Mas isto podiam ser vénulas pós-capilares, hein? Podiam ser vénulas pós-capilares. E cá está a ver os perícitos. Estão a ver? Parece que tem esta morfologia semelhante a um polvo. Tem um corpo celular, não é? Tem um corpo, e depois emite uma série de prolongamentos que envolvem externamente a parede da vena pós-capilar ou do capilar. Isto são imagens reais de microscopia eletrónica de transmissão. Vejam que um perícito pode contactar várias células endoteliais. Hein? Ele tem o corpo, ele pode, com os seus prolongamentos, ele pode contactar várias células endoteliais e sabe-se, hoje, que estes perícitos comunicam com as células endoteliais com os quais eles contactam. Quais é que são as funções dos perícitos? Bom, isto aqui tinha pano para mangas e não vamos agora aprofundar muito isso. Voltando aqui um espacinho. Sabe-se que os perícitos são células com diversas funções. Então, não é uma célula com uma função específica, por isso aqui descrevi, são células multifuncionais. E que até têm características de células indiferenciadas. Tipo, os perícitos, em determinadas circunstâncias, podem se diferenciar em células musculares lisas. Portanto, quando se formam novos vasos sanguíneos, nós temos a capacidade de formar novos vasos sanguíneos, não é? Formar uma nova rede de novos vasos. Quando se formam novos vasos, temos que formar endotélio, também temos que formar musculizo. Esse musculizo pode prever justamente a diferenciação de perícitos que lá estavam, que estavam lá originalmente. Mas eles têm outras funções e estas funções estão aqui resumidas aqui. Vocês não têm que... Não é importante que memorizem todas estas funções. Mas vejam, são células de facto que estão associadas às células endoteliais. Podem, por exemplo, regular as junções entre as células endoteliais. Regulam estas junções oclusivas. E ao regular as junções que as células endoteliais estabelecem entre si, obviamente estão a influenciar aquilo que passa através do endotélio. Então, se as junções forem muito impermeáveis, não passa quase nada ou passa muito pouco. Se as junções forem menos permeáveis, passa mais. Ora, se elas regulam o grau
de aderência dessas junções estão a regular, no fundo, a permeabilidade de um capilar ou de uma vena pós-capilar. São muito importantes para a estabilidade dos capilares. Isso é sabido na retina. Na sabia sempre, se há doenças na retina em que se verifica que os pericitos morrem. Os pericitos morrem, desaparecem, deixam de estar associados às células endoteliais dos capilares. E isso é o suficiente para que os vasos retinianos, os capilares da retina, as vênulas da retina, comecem a exibir dilatações, começam a perder aquela conformação normal, começam a exibir bolsas e começam a ficar hemorrágicos, começam a ficar mais permeáveis, começam a sair líquidos dos vasos da retina, líquidos esses que depois acabam por invadir a retina e comprometer os neurónios da retina. Portanto, sabe-se que estes vasos, a sua associação destas células com as células endoteliais é fundamental para a estabilização do vaso. Se elas desaparecerem, o vaso começa a sofrer alterações e torna-se permeável e deixa passar líquidos que não devia deixar passar. Não é? E depois outra, por exemplo, são células que têm no seu interior filamentos contráteis, semelhantes às células musculares lisas. Tem até a actina do músculo liso. E como têm filamentos contráteis, são células que têm alguma capacidade contrátil. E, portanto, estando mais ou menos contraídas, podem, dessa forma, influenciar o fluxo sanguíneo capilar, não é? Já que conseguem modificar o diâmetro dos capilares sanguíneos. Também são células com capacidade fagocitária, portanto, substâncias que possam penetrar através da parede dos capilares ou das vênulas pós-capilares podem ser fagocitadas por estas células. Enfim, só para verem, de facto, que vamos a falar de células com uma diversidade muito grande de funções. A seguir às vênulas pós-capilares, temos as vênulas musculares. Bem, qual é que é a diferença entre uma e outra? Bom, é que as vênulas musculares, tal como o nome indica, já têm uma túnica média. Só que essa túnica média tem uma ou duas camadas de músculos. Não tem mais. Aqui vem corte longitudinal, uma vênula muscular. O que é que aqui está? Bom, o musculizo, nesse aqui um bocadinho, isto é musculizo, quer dizer, isto é uma parede muito fina. Temos dificuldade depois em distinguir as três camadas, mas o que está aqui assinalado como é o núcleo de uma célula muscular lisa. Aqui está um núcleo de outra célula muscular lisa. Portanto, se tem musculismo, já não é vênula pós-capilar. É vênula. Aqui podem comparar a diferença de espessura entre a parede de uma vênula e de uma arteríola. Bem, a arteríola tem uma parede bem mais espessa, quer dizer, mais espessa de facto do que uma vênula. Certo? As veias de pequeno e médio calibre não têm assim nada, não têm assim nenhuma característica especial. Ok, aqui podem ver também a comparação entre uma veia, a parede de uma veia de médio calibre e de uma artéria muscular correspondente. Mais uma vez chama a atenção para a diferença de espessura da média, a artéria com uma média espessa, a veia com uma média relativamente fina. Reparem que nas veias, mesmo nas veias de pequeno e médio calibre, a distinção entre as túnicas é difícil. Vejam aqui está a túnica íntima, a túnica média, a adventícia com muito ciclos. Aqui a média, não se percebe bem, a média é uma mistura de conjuntiva e muscular. Não vemos aquele músculo organizado naquelas camadazinhas todas concêntricas, como nós aqui vemos na artéria. Há músculo, mas está misturado com tecido conjuntivo, portanto, a diferenciação das túnicas nas veias é mais complicada, é bem mais complicada do que nas artérias, está bem? Uma característica das veias de pequeno e médio calibre é a presença de válvulas. E o que vocês aqui veem são válvulas. Ok? O que vocês aqui veem, isto são válvulas reais. Isto é mesmo um vaso que foi aberto, uma veia que foi aberta, onde se podem ver as válvulas. Aqui é um corte de uma veia. O que é que são as válvulas? As válvulas, no fundo, são pregas da túnica íntima. Portanto, a túnica íntima não é a média. A túnica íntima pregueia-se e forma estas projeções, estes dispositivos, não é? Que se projetam no lúmen do vaso. Certo? Nem todas as veias têm válvulas. Isto é um aspecto microscópico. Nós vemos assim uma tira de tecido, uma ou duas tiras de tecido a atravessarem, que se projetam da parede para o lúmen do vaso. Aqui dá a impressão que atravessam o lúmen de uma ponta à outra, mas isso não é bem assim. Tem que haver aqui um sítio onde haja interrupção. Outras vezes ficam ali a meio caminho. Mas isto é um aspecto microscópico. E atenção, que estas veias, nem todas as veias têm válvulas. Elas são mais numerosas nas regiões mais ricas em musculatura. E no caso do homem, onde é que elas existem em maior quantidade? Nas veias superficiais dos membros inferiores, das pernas. É sobretudo nas veias superficiais dos membros inferiores. Não é das profundas, não é das veias que estão no meio do músculo. É sobretudo nas veias superficiais, são essas que têm maior número de válvulas. E qual é que é
sendo qual é que é o objetivo da existência de válvulas, qual é que é? Presumo que vocês saibam, é impedir o movimento retrógrado do sangue decorrente da gravidade. Não se esqueçam que o sangue, para chegar ao coração, o retorno venoso, ele tem que lutar contra a gravidade e ele não tem nenhuma bomba que o impulsione em direção ao coração. Ora, as válvulas são apenas um mecanismo que facilita a progressão do sangue em direção ao coração. O que vocês aqui veem representar é a ação dos músculos, as veias. Isto é uma veia que está a passar entre dois músculos e o facto de nós, no caso de andarmos ou no caso da marcha, a compressão dos músculos vai espremendo as veias e isso vai facilitando a progressão do sangue em direção ao coração. Mas o sangue vai subindo por patamares. E quando ele sobe para este patamar, a válvula encerra e já não permite que ele volte, que ele regrida ou que volte atrás. Depois mais uma contração, sobe outro patamar, a válvula encerra e impede o fluxo retrógrado. Está claro que às vezes com o tempo, no caso do homem, não é? Que um animal é uma espécie que vive durante muitos anos e que tem uma postura vertical, às vezes estas válvulas começam a dar de si. Às vezes começam a dilatar, começam a dar de si, começam a não fechar completamente e isso depois leva àquela situação que todos nós conhecemos, que são as varizes. São, pois, a parede da veia começa-se a dilatar devido a essa pressão do sangue. Certo? Isto é apenas uma curiosidade. As veias jugulares da girafa possuem numerosas válvulas, disseram aqui a vermelho, possuem numerosas válvulas. Atenção que as válvulas têm a concavidade, elas têm uma forma de um ninho de pomba, parece um ninho de pomba. Esta concavidade, que vocês aqui dizem, está sempre voltada para o coração. Está sempre voltada para o coração. Ora, o que é que acontece aqui na girafa? A concavidade está voltada para o coração. Quando a girafa baixa a cabeça, baixa o pescoço e a cabeça, por exemplo, para beber água, não é? E o que acontece é que abriu uma tendência desse sangue, por ação da gravidade, rapidamente dirigir-se para o cérebro. Portanto, havia fluxo de sangue para o cérebro em virtude da ação da gravidade. E o que as válvulas fazem, atenção, que a concavidade está voltada para o coração, o que as válvulas fazem é justamente impedir esse fluxo sanguíneo rápido do sangue em direção ao cérebro, porque isso poderia fazer era aumentar a pressão intracardiana. Portanto, supõe-se que o facto das jugulares da girafa possuírem tantas válvulas é um mecanismo que impede um aumento súbito da pressão intracardiana quando a girafa baixa o pescoço e a cabeça para beber água. Ok? Não sei se me fiz entender. Veias de grande calibre. Nada de especial. Não vale a pena estar a perder muito tempo com isso. Isto tem uma particularidade aqui apenas, é que nestas veias de grande calibre, como é o caso da veia cava, na adventícia vamos encontrar musculizo. Só que este musculizo, encontramos feixe musculizo, está aqui nesta zona mais arrosada, só que este feixe musculizo não se dispõe concentricamente, dispõe-se longitudinalmente. Portanto, tem a ver com a orientação. E, geralmente o musculizo está em camadas concêntricas à volta do lúmen. Aqui não, portanto o musculizo dispõe-se longitudinalmente ao longo do vaso, melhor dizendo, ao longo da adventícia do vaso. E para terminar, o coração, eu já não vou ter tempo de falar de todo o coração. Primeiro, chamar a atenção para um aspecto. É que a parede do coração também é composta de 3 camadas, tal como a parede dos vasos sanguíneos. Hein? Só que essas camadas têm denominações próprias. A túnica íntima da parede do coração chama-se endocárdio. A túnica média chama-se miocárdio. E a túnica adventícia do coração chama-se epicárdio. Tem aqui um corte transversal de uma cavidade ventricular. Teremos aqui o endocárdio, que é muito fino, não se vê, mas está a parte mais interna. Depois a túnica média, que é a mais espessa, o miocárdio. E depois, mais externamente, o epicárdio. Lembro que o coração está enfiado numa espécie de estojo, numa espécie de saco, que se chama pericárdio, que é o pericárdio. Portanto, que é um saco, um estojo que envolve o coração. Estojo, vezes que até que o prende ao diafragma, quer dizer, que o fixa ali num diastema. Não é? E esse pericárdio, que é o que está aqui, é constituído por 2 componentes. Uma parte mais externa, este saco, este estojo, uma parte mais externa, rica em colagênio, relativamente resistente, que é o chamado pericárdio fibroso, ok? E depois uma parte mais interna, que é constituída por 2 membranas delgadas transparentes, que é o pericárdio seroso. Essas 2 membranas que constituem o pericárdio seroso têm estas designações.
A membrana que reveste internamente o fibroso, a membrana mais externa, é chamada de folheto parietal. E a membrana fininha mais interna que está colada à superfície do coração é chamada de folheto visceral. Portanto, atenção, este pericárdio seroso é constituído por 2 folhetos, o parietal e o visceral. O visceral é que está colado à superfície do coração. E, na realidade, o visceral é que é o epicárdio. O epicárdio, isto que vocês aqui veem, é, na realidade, o folheto visceral do pericárdio. Entre este folheto visceral, o epicárdio, e o parietal, há aqui uma cavidadezinha. Aqui está, aqui o sangue está aumentado. Há uma pequena cavidade que contém alguns mililitros de líquido. Mililitros esse líquido que permite, que lubrifica e permite que estas superfícies deslizem suavemente entre si durante o ciclo cardíaco, durante o ciclo de contração e relaxamento cardíaco, o que faz com que essas 2 membranazinhas, o visceral e o parietal, deslizem suavemente, sem grandes fricções entre si, porque está aqui uma pequena quantidade de líquido. Às vezes, em certas doenças, essa quantidade de líquido até aumenta significativamente. Atenção agora a isto. Mais 8, 7 minutos. O endocárdio é a túnica mais interna. O endocárdio é relativamente fino, é uma camada muito fina, é mais espessa nos átrios do que nos ventrículos. Nos ventrículos o endocárdio é mais fino, nos átrios é mais espesso. É constituído por um endotélio e por um tecido conjuntivo subendotelial. Isto é um lumen, por exemplo, isto é um lumen de uma câmara cardíaca, do ventrículo ou de um átrio. Então, temos aqui o endotélio, já vimos que o endotélio forra internamente todo o sistema cardiovascular, portanto, ele aqui está novamente, e por baixo desse endotélio é um tecido conjuntivo. Portanto, este conjunto que vai daqui até aqui, isto é que é o endocárdio. Ok? Depois começa o miocárdio. Em certas zonas do coração, nomeadamente ao nível dos ventrículos, temos o endotélio, temos o tecido conjuntivo subendotelial e depois temos uma outra camada. Repito, em algumas áreas há uma camada adicional de tecido conjuntivo que é designada por subendocárdio. Mas este tecido conjuntivo que forma o subendocárdio, que vai mais ou menos daqui até aqui, depois aqui é o miocárdio, e este tecido conjuntivo é igual a este que está aqui em cima. Isto é a mesma coisa. Só quando nós falámos, não sei se lembram das fibras de Purkinje, que nós falámos a propósito do tecido muscular, que são aquelas fibras que conduzem o impulso para a contração cardíaca, pois bem, essas fibras de Purkinje, muitas delas ocorrem justamente nesta zona mais profunda do endocárdio, que se chama subendocárdio. Portanto, atenção, este subendocárdio não existe em todo o endocárdio. Existe ao nível dos ventrículos e, repito, no fundo é uma camada, é uma zona em que o endocárdio é mais espesso e onde nós vamos encontrar as fibras de Purkinje. Professor? Sim. Então as fibras de Purkinje só ocorrem mesmo no subendotélio? Ou no subendocárdio. No subendocárdio. São cá fibras de Purkinje na intimidade do miocárdio, não é? Não é só apenas... ocorrem aí, no subendocárdio. Ou então ocorrem, não está aqui, ocorrem aqui internamente no miocárdio. Está bem? Sim, obrigado. O miocárdio, não vamos falar do músculo cardíaco, vocês já falámos disso, não, já perdemos muito tempo. Perdemos muito tempo, não é perder tempo, quer dizer, falámos disso na matéria da histologia. O epicárdio, mais 5 minutos só, é o folheto visceral do pericárdio. Portanto, vimos isso, que o epicárdio é o folheto visceral do pericárdio. Aqui tem a superfície externa do coração. Depois aqui vem o miocárdio. Qual é que é a constituição do epicárdio? À superfície do epicárdio, eu vejo também um epitélio. E esta linha negra que vocês aqui veem, vão ver aqui uma linha negrazinha mais escura, que está assinalada com M, vão ver, e são núcleos. E são núcleos de umas células. Isto é um epitélio simples. É um epitélio simples pavimentoso ou cúbico. E que se chama mesotélio. Isto é um mesotélio. Atenção, o endotélio esforra internamente o endocárdio. O mesotélio, que em termos microscópicos é semelhante, forra externamente o epicárdio. Tanto o mesotélio como o endotélio são epitélios simples pavimentosos. Está bem? Tem outra localização. Depois, por baixo do mesotélio, há novamente tecido conjuntivo. Agora, aqui há uma particularidade. É que este tecido conjuntivo do epicárdio tem zonas onde é rico em gordura. Vêm-se muitas células adiposas. Portanto, aqui
Aqui vem, está muita gordura aqui, como também aqui. E reparem, no endocárdio, no tecido conjuntivo do endocárdio, geralmente não há adipócitos. Quando nós, numa preparação de coração, temos um corte da parede do coração numa lâmina, não sabemos o que é a parte de dentro e o que é a parte de fora, onde houver gordura, é a parte mais externa. É o epicárdio. Onde houver gordura, é o epicárdio, porque geralmente no endocárdio não há gordura no tecido conjuntivo, certo? E que vocês agora aqui veem, também é um vaso, é aqui que também nós encontramos os cortes das artérias e das veias coronárias, as artérias que levam o sangue para o miocárdio. Está bem? Portanto, atenção a esta constituição. Endocárdio, miocárdio, epicárdio. O endocárdio é constituído por um endotélio e por tecido conjuntivo subendotelial, tecido conjuntivo laje. Em certas zonas, há ainda uma outra camada de tecido conjuntivo que é chamada subendocárdio. O epicárdio é constituído à superfície, portanto, voltado para aquela cavidade do pericárdio, é constituído à superfície por mesotélio e por baixo uma quantidade variável de tecido conjuntivo que pode ou não ter gordura, é aquela gordura, se nós virmos um coração, não é? A superfície do coração tem zonas de gordura a acompanhar os vasos, essa gordura está no epicárdio, não está no miocárdio. Isto é importante só por uma questão, vocês, o que é o esqueleto fibroso, o que é o esqueleto fibroso do coração? Vejam, o que vocês aqui veem, imaginem, isto é um coração visto de cima, em que eu retirei os átrios. Eu fiz um corte ao nível da separação entre os átrios e os ventrículos. Cortei e agora estou a olhar para os ventrículos, mas estou a ver os ventrículos de cima. Isto que vocês aqui veem é uma válvula, é a válvula mitral, atrioventricular. Portanto, é a válvula mitral, aqui a tricúspide. E aqui a aorta, a válvula aórtica e a pulmonar. Atenção, eu retirei cá de cima os átrios. O que está azul, portanto, isto são os dois hóstios, os dois orifícios de comunicação entre os átrios e os ventrículos, um e outro. Hein? O que está azul não é tecido muscular cardíaco. O que está a laranja é miocárdio. O que está azul é tecido conjuntivo denso, fibroso, que em algumas espécies de animais pode ter fibrocartilagem ou pode até ter osso, como é o caso dos bovinos. Existe um osso cardíaco nos bovinos. Esta zona, aqui nesta zona, encontramos osso. E, aliás, um homem com envelhecimento, muitas vezes esta zona calcifica e até também pode formar osso, às vezes. Muito bem, este tipo que está azul e que se concentra, sobretudo, aqui à volta destes orifícios, destas válvulas atrioventriculares e aqui da válvula que está à entrada da aorta e a válvula que está à entrada da artéria pulmonar. Portanto, isto é tecido fibroso e forma o chamado esqueleto fibroso do coração. Atenção, que este tecido fibroso não está só aqui, existe noutros locais do coração. Mas tem uma função muito importante. É que o facto deste tecido fibroso envolve as válvulas, ser rico em colagênio e ter ali alguma rigidez, dá sustentação às válvulas, impede que durante aqueles ciclos em que elas se abrem e fecham, impede que haja uma distensão excessiva, com o tempo, que haja uma distensão excessiva das válvulas. Portanto, porque aquilo cerca as válvulas e dá aquela rigidez, aquela sustentação às válvulas atrioventriculares e também às outras, mas aqui à volta das válvulas atrioventriculares aquilo é mais peso. E depois tem outra importância muito grande, que já vamos falar. Aliás, vocês veem aqui o corte de uma válvula ou válvula, enfim, chamemos válvula, estão a ver? Isto é a válvula, isto é um átrio, isto é um ventrículo. E aqui está a válvula, é uma coisinha desta, estamos a ver ao microscópio isto, aqui está isto. Esta válvulazinha, o átrio e o ventrículo. Isto aqui será endocárdio, porque as válvulas também são revestidas por endocárdio, mas reparem que aqui não está músculo. Isto é tecido conjuntivo denso que está azul. É o que está aqui azul. Isto é tecido conjuntivo denso, que forma grande parte, que dá a tal sustentação à válvula. E depois tem outra função muito importante aqui, este esqueleto fibroso. É que impede que os estímulos elétricos, atenção, o estímulo para a contração cardíaca nasce, e eu já não vou entrar nisso, nasce no átrio. Eu vou mostrar isto aqui, desculpem, vou só avançar. O estímulo para a contração cardíaca começa aqui. Aqui. Porque existem aqui umas células, não é? Que formam o chamado nódulo sino-auricular. São umas células que fazem parte, não sei se vocês se lembram, que fazem parte, é aqui, que fazem parte daquele tecido chamado nodal ou cardionector, do qual também as fibras do Purkinje fazem parte, bem? E o início
de geração, é aqui que se inicia o estímulo para a contração cardíaca, portanto, aqui no átrio direito, vejam. E depois vejam como este estímulo irradia para a parede, através do miocárdio, irradia para a parede dos átrios. E só alguns milissegundos depois é que chega aqui um segundo nódulo que está aqui no septo que separa os dois átrios. Pois bem, daqui ele só passa para os ventrículos através deste feixe, que é o chamado feixe atrioventricular. E depois distribui-se pela massa ventricular através das fibras de Purkinje. Atenção que as fibras de Purkinje, que nós falámos, são apenas os ramos terminais deste feixe atrioventricular. Pois bem, a única forma do estímulo para a contração cardíaca passar dos átrios para os ventrículos é através deste feixe. Porque o esqueleto fibroso que existe aqui forma uma barreira, forma um isolante que não deixa passar o estímulo elétrico diretamente dos átrios para os ventrículos. Portanto, atenção que existe aqui o tal esqueleto subconjuntivo denso que forma um isolante elétrico. Portanto, a única forma de o estímulo para a contração cardíaca passar dos átrios para os ventrículos é através do nódulo e do feixe atrioventricular. Esta é a única via de comunicação elétrica entre os átrios e os ventrículos. Certo? Isto tem importância. Porquê? Porque se eles passassem o estímulo elétrico, se houvesse uma conexão elétrica entre o átrio e o ventrículo, a primeira zona dos ventrículos a contrair era esta parte de cima. E reparem que não. Que quando o estímulo elétrico passa através do feixe atrioventricular, a primeira porção do ventrículo que se contrai é justamente o vértex, é o ápex. Porquê? Porque ao contrair-se esta zona, o sangue é impulsionado para cima, porque o sangue, atenção, o sangue vai sair por aqui. O sangue tem que vir de baixo para cima, para sair aqui através da válvula aórtica e da válvula pulmonar. Ok? Portanto, primeiro contrai-se o ápice do coração, e depois é que se contrai a parte mais superior dos ventrículos. E se houvesse uma comunicação direta do átrio para o ventrículo, contraía-se primeiro a porção superior do ventrículo, o que impulsionava o sangue para baixo, e não para cima, para a abertura das válvulas por onde o sangue tem que sair. Ok? Pronto, eu vou ficar por aqui. Isto ficou ainda alguma coisa por dizer. Este novo sinal arterial é aquele que determina o ritmo de batimento cardíaco, porque as células que constituem este nódulo são aquelas células que se despolarizam, despolarizam-se de forma espontânea, e depois com uma frequência maior. Portanto, são elas que se despolarizam 70, 80 vezes por minuto. Despolarizam-se de uma forma espontânea e com uma frequência grande. Enquanto estas aqui, por exemplo, despolarizam-se 30, 40 vezes por minuto. Portanto, estas é que estabelecem o marca-passo, estas é que estabelecem o ritmo de contração cardíaca. Portanto, elas é que determinam esse ritmo. Se elas falharem, eventualmente podemos ficar dependentes da despolarização de outras células desse sistema, só que depois a frequência do batimento cardíaco diminui. E pronto, vamos ficar por aqui. Não se preocupem, só antes de terminar, eu não vou dar mais matéria, não se preocupem muito com isto, as válvulas cardíacas. Eu não costumo fazer nenhuma pergunta especificamente sobre as válvulas cardíacas. Em relação aqui a este tecido nodal, pronto, tenho que ter a noção de facto para que é que ele serve, não é? É o tecido que é responsável pela geração e pela propagação dos impulsos para a contração rítmica do coração. Nós falámos disto, como demos na prática, como demos o tecido muscular. A vermelho está a constituição deste tecido nodal ao cardionector, não é? Tem dois nódulos no feixe e depois estas fibras de Purkinje. E são as características microscópicas das fibras de Purkinje. Isso foi dado. Isto é pura morfologia, não é? Só para relembrar apenas que o sistema, embora o coração seja enervado por fibras simpáticas e parasimpáticas, a capacidade do coração se contrair ritmicamente é inerente ao próprio coração, deve-se à capacidade daquelas células do nódulo sinoarterial se despolarizarem espontaneamente, e depois essa onda elétrica propagar-se à massa arterial e depois à massa ventricular. O sistema nervoso autónomo o que faz é regular a frequência dessas despolarizações. O vago, o nervo vago, que é do parasimpático, se for estimulado, diminui a frequência cardíaca. O simpático, a adrenalina aumenta a frequência. Lembra-se, a adrenalina aumenta a frequência e a força de contração cardíaca. Portanto, não é o sistema nervoso autónomo que determina, ele apenas regula, certo? Isto era interessante, mas pronto, ficamos por aqui. Que é a regeneração cardíaca, que é um assunto também muito interessante, só por curiosidade.
só para vejam, por exemplo, o peixe zebra, que é um modelo que é muito utilizado nos estudos de regeneração cardíaca. Se cortar aqui 20% do coração, isto é o que fizeram, cortam 20% aqui do ápice do coração, ao fim de 14 dias o coração regenerou esta porção. O mesmo se passa com o ratinho durante a primeira semana. Se fizeram uma lesão cardíaca, no ratinho até uma semana, ele ao fim de 30 dias regenerou completamente. Infelizmente no homem não temos essa capacidade de regeneração. Atenção que o coração, ao contrário do músculo esquelético, tem alguma capacidade de regeneração, porque tem aquelas células satélite, o miocárdio não tem essas células satélite. Há algumas células estaminais, mas não são nem de longe nem de perto suficientes para, em caso de morte, em caso de lesão, como é o caso do infarto do miocárdio, em que há lesão cardíaca, em que há morte celular, essas células estaminais que não são suficientes para restaurar o tecido usado. E o que acontece no caso do homem, no caso do cão ou no caso do gato, é que forma-se tecido conjuntivo denso, forma-se tecido conjuntivo fibroso na zona em que ocorreu a lesão. O que se passa na zebra, no peixe zebra, quem tem aquários conhece bem este peixe, no peixe zebra, é que essa regeneração, curiosamente, dá-se à custa dos miócitos que foram poupados. Esses miócitos desdiferenciam-se, como rejuvenescem, proliferam e conseguem reconstituir o tecido original. Obviamente, isto, se cortarmos até 20% do coração, se eu cortar 50% do coração, isso nem peixe negro se consegue safar. E pronto, isto é uma vascular linfática, depois vocês leem no Junqueira, enfim, não tem assim nada de especial. Eu resumi, tem aqui muito texto, até tem mais texto do que aquilo que eu gosto, mas está aqui resumido, eu penso que o que está no Junqueira e com aquilo que aqui está, isto é muito estrutura, vocês percebem a constituição do sistema vascular linfático, está bem? Pronto, vamos ficar por aqui, isto há muito tempo. Pronto, na próxima quarta-feira iniciaremos o estudo do tubo digestivo, certo? E pronto, até a próxima quarta-feira, está bem? Doutora, Obrigada, bom dia. Obrigada.